Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão e suspendo para resolvermos problemas técnicos. Informamos que nos termos de resolução de mesa número 164/, de 8 de março de 2023, fica assegurada a participação remota dos vereadores e das vereadoras. Informamos que a vereadora Marisol Santos estará em representação desta casa na solenidade de abertura da 9ª Semana da Justiça Restaurativa de Caxias do Sul. Informamos que a vereadora Tatiane Frisso está em representação desta casa na entrega do relatório atualizado da carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista na Universidade de Caxias do Sul. Solicito, primeiro secretário, que faça a leitura da nominata das vereadoras e vereadores que compõem a 18ª legislatura, bem como vereadores e vereadoras inscritos no grande expediente de hoje. Presidente Zé D'Ambrós, mesa diretora, Cadore, Renato Oliveira, Adriano Bressan e Marisol Santos. Vereadores da 18ª legislatura, Alberto Meneguzzi, Bortola, Camiles, Clóvis Xuxa, Estela Balardim, Felipe Grêmio Maier, Fiuza, Gladys Frisso, Juliano Valim, Lucas Carenato, Lucas Dil, Professor Zanquim, Rafael Bueno, Rose Frigeri, Sandro Fantinel, Scalco, Tatiane Frisso e Velocino, o ex. Grande expediente, Fiuza e Scalco. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Solicito às vereadoras e aos vereadores que registrem no livro de presenças e no terminal eletrônico. Bom dia, Gladys Frisso. Está ouvindo, Gladys Frisso? Bom dia. Verificar a conexão. Passemos ao espaço das pequenas comunicações, pelo tempo de 10 minutos, para a apresentação de votos de pesar, de louvor e de congratulações. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Presidente. Primeiro, o vereador inscrito Cadore. Essa palavra, senhor presidente. Essa palavra. Senhor presidente, caros colegas vereadores, faço votos de congratulações às equipes vencedoras dos Jogos Abertos de Futsal Masculino, que se realizaram durante um período e na quinta-feira passada, dia 9, houve o encerramento. Em terceiro lugar ficou Liverpool. Em segundo lugar, a MOB 1º de Maio. E, em primeiro lugar, Red Bull Futsal. Foi um evento importante, com a presença do Gregory, representando a SMEL, e deu para sentir que jogos assim contribuem para a inclusão, contribuem para que as pessoas participem, agremiações desenvolvam o seu futebol, e o que a gente viu foi um encerramento com chave de ouro. Então, o meu voto é para essas equipes que, com muita garra, com muita dedicação, conseguiram ficar em primeiro lugar. Era isso, meu muito obrigado. Suspendo a sessão por problemas técnicos. Seguimos nas pequenas comunicações. Marisol, Lucas Carenhato, com a palavra. Obrigado, presidente. Bom dia, colegas vereadoras, vereadores, as pessoas que nos acompanham aqui no plenário das redes sociais. Queria usar esse espaço para fazer 2 votos de congratulação, né? O primeiro deles é para o meu amigo e companheiro do Partido dos Trabalhadores, Eloy Galon,
que lançou um livro terça-feira chamado Cordão Umbilical. Esse livro ele escreveu junto com a esposa, saudosa, Nilza Galon. Ele foi agraciado aqui na Câmara com o título de cidadão caxiense e lançou o livro terça-feira. A filha dele, a Maiara, a Mai, é minha assessora. Foi um momento bem bacana de valorização do trabalho desse casal pelo direito das crianças e adolescentes ao longo da história aqui da nossa cidade. E o segundo voto de congratulação, presidente D'Ambrós, ontem, o dia 15 de novembro, o dia da proclamação da República, é também o dia da Umbanda, né? Umbanda, que é uma religião criada aqui no Brasil, com influência africana, espírita, católica, influências indígenas. Em Caxias nós temos um grande número de casas de Umbanda e, enfim, né, ontem a gente lembrou essa data, né? E como diz o hino da Umbanda, a Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz. É importante essa lembrança. Sua parte, vereador Lucas Gil. Obrigado, vereador. Quero me somar a esse voto a todos os membros e todos da religião da Umbanda. Tenho grandes amigos dessa religião. Queria parabenizar também, ontem não pude ir no ato na praça, mas deixar aqui os parabéns a todos da Umbanda. Obrigado. Obrigado, vereador Lucas Gil. Acho que de forma especial a gente pode lembrar aqui do pai Saúde Medeiros, né? Presidente da Associação de Umbanda da cidade de Caxias do Sul, uma figura importante, conhecida por muitos, agregadora, né? Que tem lutado pela valorização, pelo reconhecimento e contra a intolerância religiosa. Era isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado. Alberto Meneguzzi com a palavra. Senhor presidente, quero fazer um voto de congratulações à advogada Ciane Meneguzzi Pistorello, que está lançando hoje o livro lá na SIC, hoje à noite, o livro Direito da Mulher após a Reforma Trabalhista, que aborda especialmente a maneira como a mulher, no decorrer dos anos, lutou pela busca de seus direitos e, nesta obra, especialmente a luta pelos direitos trabalhistas, pontos como igualdade salarial e acesso ao mercado de trabalho, que ainda são realidades que precisam ser enfrentadas. Então, trazer aqui meu voto de congratulações à doutora Ciane, que é advogada, pós-graduada em Direito Previdenciário e também em Direito Digital e presta consultoria para empresas no ramo do Direito do Trabalho e Direito Digital e é coordenadora do curso de pós-graduação Lato Sensu em MBA em Gestão de Previdência Privada, Fundos de Pensão no Centro Universitário da Serra Gaúcha, FSG. O lançamento do livro é hoje à noite, a partir das 7 horas lá na SIC. Obrigado. Obrigado, vereador Fiuza, com a palavra. Pois não, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, hoje nosso voto de congratulações vai para o nosso assessor, Júlio Fernandes, que no dia de ontem fez aniversário. Que Deus possa então abençoar ele, a sua família, na sua caminhada. Muito obrigado. Obrigado. Lucas Gil. Obrigado, presidente, nobres colegas, todos que nos assistem. Quero fazer um voto de congratulação ao querido professor Nelson Bolson, meu querido professor de Educação Física do Colégio São Carlos, que completa 80 anos. Temos a honra de parabenizar o sempre professor de Educação Física do Colégio São Carlos, Nelson Bolson, pela passagem de seus 80 anos de vida. Professor Nelson, que este novo ciclo que se inicia seja repleto de paz, saúde e alegria. Aproveite seu dia com todos os seus familiares e com todos os amigos que são de grande número. Parabéns, querido professor. Também, presidente, gostaria de fazer um voto de congratulações, na realidade um voto de louvor à Procuradoria-Geral do Município, a PGM, agora AGM, por o trabalho diligente que tem tido frente ao caso Manha Bosco, um caso que repercute em toda a cidade, uma ação já que dura há décadas, e o trabalho vem dando resultado agora, ainda mais com a decisão que tivemos na última semana, onde os ministros acompanharam o voto de divergência, e isso foi uma tese levantada também pela Procuradoria aqui do município. Então, gostaria de parabenizar a todos os advogados, todos os procuradores do município, pelo trabalho diligente, atencioso, cuidadoso que estão tendo com esse importante caso de Caxias. Era isso. Obrigado. Obrigado. Mais alguém solicitou? Encerradas as pequenas comunicações. Gladys, bom dia, Gladys.
Bom dia, senhor presidente. Obrigado. Com a anuência dos líderes, essa sessão ordinária abre espaço de 5 minutos para manifestação do representante da Associação Terra Juntos. Passa a palavra ao primeiro secretário, que faça a leitura do ofício número 848/2023. Ofício 848/2023, Caxias do Sul, 7 de novembro de 2023. Ao senhor presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul, vereador José D'Ambrosio. Solicito o espaço de acordo de liderança para presidente da Associação Teia Juntos. A bancada do Partido Socialista Brasileiro, PSB, por meio do seu líder, que o presidente subscreve, com a anuência da maioria dos líderes de bancada, solicita o espaço de acordo de liderança da sessão ordinária do dia 16 de novembro, quinta-feira, para a senhora Jussara Monteiro Cavalcante, presidente da Associação Teia Juntos, falar sobre o trabalho da associação. Esse documento vem assinado pelo vereador Gilfredo Otto Camilles, Alexandre Bortoluzzi, Elisandro Fiuza, Gladys Frisso, Juliano Valim, Rafael Bueno, Renato Oliveira. Era isso, senhor presidente. Solicito o vereador Camilles que acompanhe a presidente Jussara até a tribuna pelo tempo de até 5 minutos. Quer que eu, mamãe? Então tá bom. Vou falar, tá? Quer dar um bom dia? Fala bom dia. Bom dia! Bom dia aos vereadores e vereadoras. Cumprimentando o presidente Zé D'Ambrosio, cumprimento os demais. Agradeço a bancada do PSB pelo espaço e aproveito para cumprimentar os vereadores dessa casa pela criação da Comissão de Acessibilidade e Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Vocês estão nos dando visibilidade. Meu nome é Jussara Monteiro Cavalcante. Estou em Caxias do Sul há 4 anos com a minha família. Sou mãe atípica desse menino que aqui está, o Davi, de 10 anos, diagnosticado com TEA aos 3 anos de idade. Pode sim, filho. E hoje, autista de suporte 2. Davi, vocês sabem, ou quase todos sabem, é o rapazinho que fez a propaganda do cartaz da campanha Te Abraça, que aqui está passando no slide, que fomentou a confecção das CIP-TEAs, carteirinha de identificação criada pela FADES. O Davi também foi a primeira criança com deficiência a receber a vacina do Covid-19. E também ele participou da campanha da Semana Municipal da Pessoa com Deficiência. Minha associação é a Teia Juntos. Sou fundadora e hoje estou como presidente, uma associação jovem, com apenas 1 ano e 8 meses, e tem como foco no suporte e orientação dos autistas e aos seus familiares. Nosso trabalho é a busca incansável pela inclusão, trazendo para a sociedade, sempre que possível, o esclarecimento de ser diferente. Buscamos um trabalho conjunto com outras instituições que tenham pessoas com deficiência, pois sabemos que temos autistas surdos, autista cego, autista com deficiências intelectuais e demais doenças. Só uma mãe atípica vive o autismo 24 horas. E quem melhor do que nós para trazer para vocês, vereadores, as necessidades, quando eles, nossos filhos, não conseguem falar por si. Eu costumo falar que eu vou aonde me recebe. E sei, para que me receberem, vocês têm que me receber. Aqui estou, hoje, aproveitando essa oportunidade que a nossa associação foi presenteada pelo vereador Zé D'Ambrosio. Agradeço também aos estagiários do Zé D'Ambrosio e também à bancada, o nosso querido Igor. Temos 2 datas importantes
à nossa associação para falar um pouco mais sobre o autismo. Em abril, temos aqui em Caxias do Sul a Tarde Azul, que foi idealizada pela AMA Caxias, onde todas as instituições daqui de Caxias do Sul participaram. E na edição desse ano, lançamos o nosso selo, que se chama Aqui o Autista é Respeitado, que faz parte do projeto Conhecer e Respeitar, que é um projeto com o objetivo de levar conhecimento, eliminar preconceitos e gerar inclusão. Levamos para as empresas propostas de inclusão para os autistas com conversa, capacitação, como apresento aqui nesse slide. E para deixar registrado, também temos outra data que gostamos de apresentar para mostrar nossos trabalhos, que é o Dia do Orgulho Autista, que é comemorado em junho, onde celebramos as potencialidades de cada um deles. Esse ano, trouxemos a jornada Conhecer e Respeitar, que aconteceu aqui nessa casa, onde agradeço novamente, salientando que a nossa associação trabalha ativamente e intensamente com palestra, capacitação, feira, sempre com o objetivo de levar esclarecimento para a nossa comunidade, para que ela seja aceita e respeitada. Deixo aqui também o convite para a Jornada dos Direitos Humanos da OAB, que acontecerá nesse mês, no dia 30/11, aonde nós seremos apoiadores. E vocês, todos aqui, são nossos convidados. E, finalizando, eu deixo aqui os meus agradecimentos à minha vice-presidente, Stephanie Coelho, à equipe diretiva, Emanuele Oliveira e Rebeca Monteiro, e todos os parceiros e colaboradores que ajudam até junto nessa caminhada. Deixo um agradecimento especial à Coordenadoria de Acessibilidade, ao Projeto Te Acolhe e à grande amiga e fortalecedora da Associação Te Ajunto, Denise Rosa. Gostaria de lembrar que nenhum trabalho é feito sozinho. Tudo o que fazemos respinga no próximo. Por isso, que tenhamos empatia com qualquer cidadão, seja ele com deficiência ou não. Com isso, senhores vereadores e senhora vereadores, nossa associação está aberta para levar o convite, para receber o convite de todos vocês, levar os nossos projetos, as nossas propostas, nossos projetos de leis, onde alguns aqui já têm que estar rodando aqui dentro dessa casa, e para que, em conjunto com todos vocês, possamos trabalhar por um município melhor para a nossa comunidade. Muito obrigada pela atenção e ouvidos de todos vocês. Com a anuência dos líderes, esta sessão ordinária espaço de 5 minutos para manifestação do representante do Fórum da Aprendizagem Profissional da Serra Gaúcha. Passa a palavra ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício número 858/2023. Ofício 858/2023, Caxias do Sul, 10 de novembro de 2023, ao vereador José Pascoal D'Ambrosio, presidente da Câmara Municipal. Solicita o espaço de acordo de lideranças para o Fórum da Aprendizagem Profissional da Serra Gaúcha. As vereadoras e vereadores que o presidente subscreve, observadas as disposições regimentais, solicitam o espaço de acordo de liderança da sessão do dia 16 de novembro de 2023. A senhora doutora Denise Brambila Gonçalves André Menegatti.
auditora fiscal do Ministério do Trabalho e representante do Fórum de Aprendizagem Profissional da Serra Gaúcha, para a divulgação da Feira da Aprendizagem Profissional da Serra Gaúcha, Feira do Jovem Aprendiz. Esse documento vem assinado pela vereadora Estela Balardim, Alexandre Bortoluz, Gladys Frisso, Juliano Valim, Marisol Santos, Maurício Fernandes Calco, Renato Oliveira. Era isso, senhor presidente. Solicito a vereadora Rose Frigieri, que acompanha o representante do Fórum de Aprendizagem Profissional da Serra Gaúcha, até a tribuna pelo tempo de até 5 minutos. Eu vou pegar um. Muito obrigada. Ao senhor presidente da sessão, aos vereadores, muito bom dia. Eu sempre fico muito honrada no momento que eu estou aqui nessa tribuna. E constrangida também, porque essa tribuna é o local de todos vocês, vereadores e vereadoras, que lutaram por estar aqui, que são pessoas que sempre trazem elementos e assuntos da nossa cidade relevante. Então, me parece que eu estou usurpando, mas eu queria fazer um convite especial a todos vocês, aos senhores e senhoras, para o nosso evento, no dia 20 de novembro, no teatro, na UX Teatro, às 9h30 da manhã, onde nós teremos o Encontro Nacional de Auditores Fiscais do Trabalho, de todo o Brasil. Então, nós estaremos com 80 auditores fiscais do trabalho, verificando as nossas boas práticas. E é um jeito de Caxias fazer, né? Nós estaremos recebendo do nosso jeito e apresentando as nossas boas práticas. Então, a gente gostaria que todos vocês, os senhores e senhoras, estivessem presentes nesse momento, que será um momento histórico. E, concomitantemente a isso, nós teremos a Feira do Jovem Aprendiz, onde as entidades formadoras de Caxias do Sul estarão apresentando os seus currículos, os seus protocolos e a sua função de aprendizagem profissional. E eu queria aproveitar esse momento, presidente, para dizer duas coisas. Está sendo levantado e discutido na Câmara Federal, no Congresso, no nosso Congresso, a PL 6461, que fala sobre o Estatuto da Aprendizagem Profissional. Quem era o relator era Marcos Bertaioli, que agora está na Secretaria de São Paulo. Quem assumiu a relatoria é uma deputada federal do PDT, Flávia Moraes, que nós gostaríamos que vocês estivessem encaminhando e-mails e posicionamento quanto ao Estatuto da Aprendizagem. E outro momento, então, eu gostaria de ser parceira à minha antecessora, que usou os 5 minutos, porque nós temos aprendizagem profissional também para pessoas com deficiência. Então, queremos ser parceiros, sim, e podemos criar cursos de aprendizagem específico para o teu público, tá? E o teu público, assim, não tem idade máxima para aprendizagem, e as pessoas com deficiência que já recebem o BPC, o benefício de prestação continuada, continua recebendo o benefício durante 2 anos, durante o curso de aprendizagem, e mais o salário, férias, 13º, fundo de garantia e vale transporte, que são os direitos da aprendizagem profissional. Então,
estamos parceiros aqui, e convidaria também a participar do nosso Fórum da Aprendizagem em Caxias do Sul. Muito obrigada, desculpa o avanço do horário. Obrigada. Não que nada, tá ótimo. Obrigado. Nos termos do inciso 3º do artigo 101 do Regimento Interno, esta sessão ordinária será suspensa para recepcionar ilustre visitante. Reabertos os trabalhos, gostaríamos de dar boas-vindas ao secretário de Esporte e Lazer, Gabriel Citon. O senhor tem a tribuna para falar do FIA Esporte pelo tempo de até 10 minutos. Bom dia a todos. Bom dia, presidente Zé D'Ambrós, pela oportunidade, aos membros da mesa, Cadore, Renato, Bressan, e a todos os vereadores que são parceiros. E aqui eu posso dizer, sim, todos os vereadores de Caxias do Sul são parceiros. Tá? De alguma maneira ou outra, a Secretaria de Esporte e Lazer, ela sempre tem os vereadores como parceiro. Então, a ideia de vir hoje aqui é justamente essa, da gente poder divulgar o que a Secretaria de Esporte e Lazer tem de mais precioso, que é o FIA Esporte. Tá? O financiamento de esporte e lazer de Caxias do Sul é o que mais nós temos de nos orgulhar quanto caxienses e quanto esporte de Caxias do Sul. É a maior ferramenta democrática do esporte, se não do Brasil, do Rio Grande do Sul, eu tenho certeza que é. E a gente tem que ter essa dimensão e esse cuidado. Então, e no dia de hoje eu vim então fazer a divulgação da abertura do FIA Esporte, que aconteceu nesta última segunda-feira, dia 11, e que a gente tem por 30 dias o edital aberto. Por que tem 30 dias? Porque esse ano foi votado aqui na Câmara de Vereadores muitas mudanças e que foram para melhor, vocês aqui apreciaram e nós temos que agradecer. As mudanças que saímos de uma licitação para um chamamento público, isso faz com que a gente ganhe tempo na hora de avaliação, vai continuar sendo avaliado pela Central de Licitações as documentações, para ninguém correr risco de ter algum problema, e também a gente vai conseguir, obviamente, diminuir o tempo de recursos. Antigamente tinha 5 dias para um recurso, depois mais 5 para contra-recurso na primeira etapa, depois tinha mais na segunda etapa, mais uma outra, então são 3 tipos de recurso e que nós pedimos praticamente 30 dias em recurso. Isso não quer dizer que não vai ter recurso, mas com 2 oportunidades. Não vai mais ter 3, 4 oportunidades de fazer o recurso. Isso por quê? Porque a gente ganha tempo. Nos últimos anos, até 2016, nós conseguimos pagar no final de fevereiro e início de março todos os projetos. O ano esportivo ele já começa em janeiro, obviamente, mas nós temos que ter uma data, e a data específica, março já começa as competições, fevereiro já começam os treinamentos. Bom,
Para este ano, então, vai ter essa possibilidade de a gente conseguir pagar até o mês de março, não em junho, como vinha sendo feito nos últimos 3 anos, que era muito ruim para o esporte, para quem pratica esporte, para quem é do esporte, dava uma dor no coração a gente ver as pessoas ficar 3, 4 meses sem receber, ou melhor, não recebendo pelo seu trabalho. Tá? Então, isso a gente vai mudar, é um compromisso nosso até março estar com todas as avaliações em dia e poder pagar já no mês de março. É um compromisso não só da Secretaria, mas do governo de uma maneira geral. E esse ano nós temos algumas novidades. Nós tínhamos antigamente o alto rendimento, o rendimento, o educacional, e aí o educacional engloba também cursos na área do esportiva. Nós temos hoje alguns eventos que acontecem também através do educacional, então palestras, cursos, congressos, e também os eventos esportivos, que a gente, muitas vezes vocês não veem os eventos acontecendo, mas nós temos uma média de 3 eventos esportivos acontecendo na cidade de Caxias do Sul, com uma média de 1.000 pessoas todo final de semana praticando esporte, no mínimo. Isso de março a dezembro. Fizemos uma conta específica, rapidamente, que o turismo esportivo hoje, seguramente, depois do turismo de negócios, é o que mais traz pessoas para Caxias. E a grande parte disso faz parte do FIESPORT. Tá? Esse ano, por uma questão de muitos anos brigando no bom sentido, os atletas individuais, tem algumas modalidades que nós temos poucos atletas em Caxias. Vamos citar o exemplo da Lívia, que é uma menina de 9 anos, que nós acabamos de dar um certificado de amigo do esporte. Para ela ser contemplada no FIESPORT, alguém teria que ter uma entidade sem fins lucrativos, ou se não tivesse, ia ter que montar uma, com presidente, vice, conselho fiscal. Nós vamos ter que ter, no mínimo, 20 pessoas envolvidas numa entidade para uma atleta ser contemplada no FIESPORT. Pô, isso é muito difícil acontecer. Agora, não. Agora, ela, mesmo sendo de menor, claro que os pais são responsáveis, pode fazer o projeto do FIESPORT. E isso faz com que ela não precise montar uma entidade, a qual a gente, muitas vezes acontecia que não tinha essa afinidade. Estou falando da Lívia, mas nós temos pelo menos umas 10 pessoas a 15 pessoas que se enquadram, e são jovens, e que se enquadram nessas possibilidades. Então, são algumas mudanças. O ano que vem, mais de 5 milhões de reais. Lembrando que em 2000, o FIESPORT, esse ano aqui, ele completa 20 anos. É uma data emblemática, é importante nós sabermos que, independente de partido político que entrou, a gente foi evoluindo, teve um período só pequeno aí que deu um ré, mas a gente conseguiu evoluir quanto esporte. Hoje, o Esporte Clube Juventude, através do FIESPORT, ele tem o time feminino de futebol, que ele é contemplado. O Caxias do Sul Basquete também, nesse ano, vai entrar. Então, o FIESPORT ele faz parte da sociedade de Caxias do Sul. E eu sempre falo, vamos tratar bem o FIESPORT. O que é tratar bem o FIESPORT? É cuidar na prestação de contas, na hora de vai fazer os gastos, tudo certinho. Nós temos hoje a melhor operação do FIESPORT de todos os tempos. Nós temos aqui, o Felipe foi o secretário sabe, antigamente era uma pessoa, no máximo 2 pessoas, o Roberto que acompanhou também. Hoje nós temos 4 servidores que cuidam do FIESPORT. 4 pessoas concursadas e que cuidam do FIESPORT. Isso é importante para nós ganharmos credibilidade. Até porque nós temos alguns exemplos não tão bons aí a nível de Estado aí, que a gente tem que cuidar para não acontecer em Caxias. E nós temos que, e eu sempre falo aqui, que os vereadores podem ajudar. Essa primeira reunião, até vou pegar aqui, D'Ambros, algumas reuniões, porque acontece, todo mundo vai dizer assim, mas eu não sei fazer o projeto do FIESPORT. Gente, nós temos reuniões explicativas de como fazer o FIESPORT. Nós temos aqui o Rafael, que é o nosso responsável lá junto, e que ele sempre se coloca à disposição. Nós temos, pelo menos agora, 5 datas para tirar dúvidas. Então, vão ler o edital, vão poder ir nas reuniões e tirar as dúvidas. A primeira reunião aqui, dia 17 de novembro, sexta-feira, amanhã, 15 horas. Nós temos reuniões em outros horários, porque a gente sabe que muitas vezes, nas 15 horas, alguém está trabalhando. Então, tem um horário aqui. 17 de novembro, sexta-feira, 15 horas. 20 de novembro, segunda-feira, às 19 horas, em outro horário. Dia 25 de novembro, sábado, às 9 horas da manhã.
29 de novembro, quarta-feira, às 19 horas, e 7 de dezembro, quinta-feira, às 18h30. Quem vocês puderem divulgar para fazer os projetos, façam e falem para eles. Já vão na primeira e na segunda reunião. Não esperem para ir na última. Porque se forem na última e não souber fazer o projeto, não vai ter tempo de fazer. Então, vão na primeira, na segunda, que já começa a criar uma raiz, um lastro maior de fazer o projeto. Então, a minha vinda aqui é justamente essa, presidente Zé D'Ambrosio e vereadores, é para a gente não perder datas, porque, como eu falei, esse ano são 30 dias, é o ano que a gente mais está fazendo divulgação antecipadamente, e para a gente não perder datas, as pessoas têm que saber que não adianta chegar em maio do ano que vem, ir na Secretaria de Esporte e falar, olha, eu quero fazer um evento em Caxias, tem como a Prefeitura dar dinheiro? Não tem como, gente. O mecanismo em Caxias do Sul, por uma questão de organização e de privilégios, é o Fiesport. Antigamente acontecia o quê? Era o amigo do Citon que chegava lá em abril, falava, olha, eu preciso de dinheiro para tal coisa. E aí eu conseguia para o meu amigo, muitas vezes não acontecia com outra pessoa que eu não conhecia, ou com outras pessoas. Eu estou falando um exemplo aqui, hipotético. E o mecanismo de Caxias do Sul, bola era a mesma coisa. Ia uma equipe de futebol e lá falava, eu preciso de 10 bolas, tem como o secretário conseguir? Não tem mais como, gente. É através do Fiesport, é uma questão legal, independente de quem for o secretário, é esta fórmula que tem Caxias. E é uma fórmula que está sendo reconhecida a nível de Estado e a nível nacional. Tá? Eu costumo dizer que o Fiesport, muitas vezes o pessoal fala, mas a minha cidade tem a lei de incentivo. O Estado tem a lei de incentivo e o governo federal tem a lei de incentivo. O município de Caxias, ele não é lei de incentivo, tu não precisa captar nas empresas. Porque muitas vezes lá no governo do estado, no federal, tu faz o projeto, demora para fazer o projeto, é contemplado, e se tu não for amigo do dono da empresa ou amigo do cara do marketing, não consegue o dinheiro. E aqui não, aqui tu não precisa ser amigo de ninguém, tu tem que saber tecnicamente defender, é uma comissão que é aberta para todo mundo vir e fazer parte, obviamente já teve o protocolo, já teve o edital para a escolha, e normalmente são servidores. Tá? Então, gostaria de agradecer. Mais uma vez, falem para os assessores de vocês, falarem para as pessoas que vocês conheçam. Façam o Fiesport. Obrigado, Zé, obrigado a todos. Obrigado, Citon. Obrigado também ao Vinícius. Obrigado ao Rafael. Sejam sempre bem-vindos. Registrar a presença do Paulo Salsen, da Associação da Maesa, também nosso amigo Tipo, obrigado, Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Passemos à ordem do dia. Em discussão única. Em votação, o requerimento número 65/2023, da autoria coletiva, que solicita a prorrogação do prazo de funcionamento das comissões de inquérito. Artigo 176, 17º, exclusivamente para conclusão do relatório até o dia 4 de dezembro de 2023, com a palavra o presidente da CPI para a leitura do requerimento. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, os vereadores e as vereadoras que o presidente subscreve, observadas as normas regimentais, solicitam a prorrogação do prazo de vigência da Comissão Parlamentar de Inquérito de Saúde até o dia 4 de dezembro de 2023. Este prazo adicional será utilizado exclusivamente para a conclusão do relatório final. Desta forma, a relatora terá tempo hábil para discutir com os demais membros da comissão antes de finalizar os trabalhos da CPI.
Assino esse requerimento. Este vereador Adriano Bressan, Alberto Meneguzzi, Alexandre Bortoluz, Estela Balardim, Maurício Scalco, Cadore, Renato Oliveira, a Rose Frigieri e vereador Velocino Ues. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Solicito vereadores e vereadoras que registrem seus votos. Bom dia, Gladys Frisch, como vota? Senhor presidente, eu voto sim. Eu voto sim, senhor presidente. Estela Balardim vota sim. Gladys Frisch vota sim. Vereador Meneguzzi vota sim. Alberto Meneguzzi vota sim. Alexandre Bortoluz vota sim. Como vota... Esperar a câmera. Voto sim, senhor presidente. Obrigado, vereador Scalco, vota sim. Agora, encerrado o registro dos votos, encerrada a votação, o requerimento número 65, 2023, foi aprovado por unanimidade, com representação de Marisol Santos. Em reabertura de primeira discussão, o projeto de lei número 70, 2022, contido no processo 98/2022, de autoria do vereador Gilfredo Otto de Camille Sobrinho, que estabelece prazo para o Poder Executivo enviar resposta às indicações da Câmara Municipal. Vereador Maurício Fernando Scalco, relator para a leitura do parecer. Senhor presidente, caros colegas, pela constitucionalidade do projeto de lei 70/2022, contido no processo 98/2022, contém substitutivo número 1 de 2022. Recebe essa Comissão de Constituição, Justiça e Legislação para análise e emissão de parecer ao projeto de lei acima descrito, de autoria do vereador Gilfredo Otto de Camille Sobrinho, que estabelece prazo ao Poder Executivo Municipal enviar respostas às indicações da Câmara Municipal de Vereadores de Caxias do Sul. O processo foi baixado ao IGAM e DPM, que opinaram pela viabilidade jurídica da matéria, não havendo óbice legal ou constitucional para sua tramitação, por se tratar de matéria legislativa de iniciativa concorrente. A matéria da presente proposição é de interesse local nos termos do artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, e, por menos, é tratada no regimento interno da Casa Legislativa, resolução número 244/A, como sugestão de medida político-administrativa que solicita ações de interesse público. Além disso, não tratar-se de matéria de iniciativa privada do chefe do Poder Executivo nos termos do artigo 67 da Lei Orgânica Municipal, que é derivado do artigo 61, inciso 1º da Constituição Federal, por força do princípio constitucional da simetria. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, STF, na ação direta de inconstitucionalidade 3.394/AM, decidiu que as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão previstas em inúmeras cláusulas no artigo 61 da Constituição Federal. O tema 917 do STF, tanto citado pelas duas consultorias técnicas, vai além da emenda que fixa o seguinte: não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo, lei que, embora crie despesa para a administração pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição dos seus órgãos, nem regime jurídico de servidores públicos. A fixação do tema surgiu no agravo de recurso extraordinário 878.911/RJ, onde se discutiu a constitucionalidade da lei municipal que obrigava o Poder Executivo a instalar câmeras de segurança nas escolas públicas municipais. O voto vencedor, conduzido pelo ministro relator Gilmar Mendes, deixou claro que as limitações de iniciativa parlamentar estão previstas taxativamente no artigo 61 da Constituição Federal, não sendo permitida a interpretação ampliativa.
Logo, como no artigo 67 da Lei Orgânica Municipal, é a reprodução do artigo 61 da Constituição Federal. Naquilo que cabe ao município, resta claro que a matéria da presente proposição não invade competência privativa do Poder Executivo e trata-se de matéria de iniciativa concorrente. Também registra-se que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já julgou em ação direta de constitucionalidade matéria muito similar com a que está contida no projeto de lei em questão. Na ADI número 782, 52, 91, 73, referenciada pelo IGAM, o Tribunal de Justiça Gaúcha deixou claro que não ofende o princípio da separação de poderes, lei que obriga o Poder Executivo a prestar informações a respeito de indicações, com base na função fiscalizadora que é inerente ao Poder Legislativo. Assim, pode a Câmara de Vereadores exigir ao Executivo Municipal informações por tratar-se de seu poder-dever. Ante o exposto, essa comissão, por seus integrantes, manifesta-se pela constitucionalidade do presente projeto de lei em questão, no qual a matéria se ajusta à competência legislativa do município, conforme previsto no artigo 30(1) da Constituição Federal, e ser matéria de iniciativa concorrente entre os dois poderes municipais. Caxias do Sul, 24 de agosto de 2022, 147 anos da colonização, 132 anos da emancipação política. Assinam João Velocino, João, o ex-presidente, Estela Balardim da Silva, vereador do PT, Felipe João Grememeyer, vereador do MDB, Marisol Santos, vereadora PSDB, e Maurício Fernandes Calco, relator, vereador do Novo. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Em reabertura, a primeira discussão. Encerrada a primeira discussão. Em primeira discussão, o projeto de lei número 20, 2023, contido no processo número 27/2023, da autoria do vereador Lucas Carenhato, que cria o dossiê da violência contra a população negra no município de Caxias do Sul. Vereador, relator Adriano Bressan, com a palavra, relator, para a leitura do parecer. Referente ao processo 27/2023 do projeto de lei número 20/2023. Parecer favorável ao projeto de lei número 20/2023, contido no processo 27/2023. Recebe esta Comissão de Segurança Pública e Proteção Social para análise e emissão de parecer no projeto de lei acima descrito de autoria do vereador Lucas Carenhato, que cria o dossiê da violência contra a população negra no município de Caxias do Sul. A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação emitiu o parecer número 230/2023 pela constitucionalidade da propositura. Por sua vez, a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania exarou o parecer favorável à PL número 239/2023. Por fim, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente, a seu turno, lançou o parecer igualmente em favorabilidade do número 327/2023. Pois bem, a esta comissão permanente compete emitir o parecer pela especialidade da matéria, ao teor do artigo 31 e da linha G do inciso 11º do artigo 46, ambos do regimento interno desta Casa Legislativa. Como sumariado na justificação, uma das formas eficazes de combate aos crimes de ódio cometidos contra a população negra é tornar público o acesso aos números das ocorrências em nossa cidade. Por meio desses dados, podemos fazer uma análise sociológica e demográfica de onde tais crimes são cometidos, podendo a municipalidade investir em políticas públicas de valorização da vida e cultura dos negros e negras. Além disso, pode-se incentivar outras vítimas a formalizarem as ocorrências. Desse modo, entende-se como oportuna a medida cuja finalidade é trazer lume dados da criminalidade em face da população negra. A viabilidade do projeto, como antecipada, foi afirmada pela CCJL. A pertinência e eficácia da matéria, ademais, quais atestadas pela CSPPS, como o fez a CDHC e a CSMA. Ante o exposto, essa comissão manifesta favorável ao projeto de lei em questão, cabendo ao plenário a decisão. Caxias do Sul, 6 de outubro de 2023, 148 anos da colonização, 133 anos da emancipação política. O documento vem assinado pelo vereador Alexandre Bortoluza, Adriano Bressan, Gladys Frisso, Sandro Fantinel e Velocino João Ues. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Em primeira discussão,
Encerrada a primeira discussão. Em primeira discussão, o projeto de lei 109/2023, contido no processo número 150/2023, da autoria da vereadora Tatiane Frisso, que inclui a caminhada Unitea pelo Dia Mundial da Conscientização do Autismo no calendário oficial de eventos do município de Caxias do Sul. Vereador, relator Olmir Cadori, com a palavra para a leitura do parecer. Referente ao processo número 150 de 2023, projeto de lei número 109 de 2023, Comissão de Saúde e Meio Ambiente, parecer número 498 de 2023, favorável. Parecer favorável ao projeto de lei número 109 de 2023, contido no processo número 150 de 2023. Recebe essa Comissão de Saúde e Meio Ambiente o projeto de lei acima descrito, de autoria da vereadora Tatiane Frisso, que inclui a caminhada Unitea pelo Dia Mundial de Conscientização do Autismo no calendário oficial de eventos do município de Caxias do Sul. Da exposição de motivos, a vereadora cita que a primeira caminhada Unitea pelo Dia Mundial da Conscientização do Autismo aconteceu no dia 2 de abril de 2023, domingo, às 9 horas. O objetivo da caminhada foi celebrar a data chamando a atenção da comunidade para esse transtorno e, assim, possibilitar o debate e a reflexão para resultar em maior conscientização sobre o tema. Também objetivou a arrecadação financeira para a manutenção do Instituto Unitea, através da venda de kits com camiseta. A duração do evento foi de aproximadamente 1h30, contou com a participação de cerca de 900 pessoas. Devido ao envolvimento da comunidade e efetividade do evento, o grupo teve a ideia de torná-lo permanente, para que essa data seja sempre lembrada e para que se possa trabalhar a conscientização sobre o autismo. O transtorno do espectro autista, TEA, é uma condição de neurodesenvolvimento caracterizada por alterações importantes sob a perspectiva de prejuízo em linguagem, comportamento e socialização. Os sintomas normalmente aparecem a partir dos 12 meses de vida, porém, o diagnóstico costuma ocorrer bem mais tarde, na maioria dos casos. O TEA não tem cura e suas causas ainda não são totalmente conhecidas. Trata-se de uma questão de saúde pública e pesquisas epidemiológicas americanas recentes, Centro de Controle de Doenças, CDC, indicam que uma em cada 36 crianças seja afetada pelo transtorno. Ante o exposto, esta comissão se manifesta de forma favorável ao projeto de lei em apreciação, por tratar-se de matéria de interesse do município, nos termos do artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal de 1988, e estar de acordo com o tema 917, fixado pelo Supremo Tribunal Federal. Caxias do Sul, 25 de outubro de 2023, 148 da colonização e 133 da emancipação política. Assinam esse documento, eu, relator e presidente Olmir Cadori, vereadores Adriano Bressan, Renato de Oliveira, Estela Balardim e Rafael Bueno. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Em primeira discussão. Encerrada a primeira discussão. Em primeira discussão, o projeto de lei complementar número 26, 2023, contido no processo número 210, 2023, da autoria do Poder Executivo, que acresce e altera dispositivos na lei complementar 671, de 16 de dezembro de 2021, que institui o programa Inova Caxias, estabelecendo normas e procedimentos sobre a política municipal de incentivo à inovação, ao empreendedorismo inovador e ao desenvolvimento de startups e setores estratégicos do município de Caxias do Sul. Vereador, relator Adriano Bressan, com a palavra para a leitura do parecer.
Referente ao processo número 210/2023, o projeto de lei complementar número 26/2023. O parecer é favorável referente ao processo número 210/2023 do projeto de lei complementar número 26/2023. Recebe esta Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Inovação, Cultura, Desporto e Lazer o projeto de lei complementar acima descrito de autoria do Poder Executivo, que acresce e altera dispositivos na lei complementar número 671, de 16 de dezembro de 2021, que institui o programa Inova Caxias, estabelecendo normas e procedimentos sobre a política municipal de incentivo à inovação, ao empreendedorismo inovador e ao desenvolvimento de startups e setores estratégicos no município de Caxias do Sul. Na exposição de motivos, o autor argumenta que o projeto tem por finalidade acrescer e alterar o dispositivo da Lei Complementar número 671, de 16 de dezembro de 2021, que institui o programa Inova Caxias, estabelecendo as normas e procedimentos sobre a política municipal de incentivo à inovação, ao empreendedorismo inovador e ao desenvolvimento de startups e setores estratégicos do município de Caxias do Sul. Destaca o autor em uma breve contextualização, justificando o exposto. Em 2021, a Lei Complementar 671 criou o Programa Municipal de Incentivo Fiscal à Inovação de gestão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego, atualmente Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação. Portanto, tendo em vista o diagnóstico da inovação e do surgimento de novos modelos de negócio, propõe a inclusão dos setores estratégicos da Lei Complementar 671/2021, além de empresas que desenvolvem soluções tecnológicas para a área da saúde, educação, sustentabilidade e governos, também as que desenvolvem para a área de finanças, alimentação, propriedade, agricultura, biotecnologia, varejo, logística, indústria, sociedade, energia e construção civil. Tendo em vista que os parques tecnológicos e instituições de pesquisa, ciência e tecnologia são importantes indutores de transferência de conhecimento e tecnologia para os setores econômicos que buscam parcerias para inovar e sugere a inclusão. Tendo em vista o parecer de constitucionalidade da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, a CCJL desta Casa, esta Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Inovação, Cultura, Desporto e Lazer, por seus integrantes, manifesta favorável ao presente projeto de lei complementar em apreciação. Caxias do Sul, 30 de outubro de 2023, 148 anos de colonização e 133 de emancipação política. Esse documento vem assinado pelo relator presidente Adriano Bressan, vereador Lucas Carenato, vereadora Marisol Santos, Rafael Bueno e Ricardo Zanquim. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Em primeira discussão. Encerrada a primeira discussão. Em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar 29/2023, contido no processo número 214/2023, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município a abater a despesa unitária postal no valor da cota única do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, e da taxa de coleta de lixo no exercício 2024, e revoga dispositivos da Lei Complementar 701, de 30 de setembro de 2022, que institui o Código Tributário do Município. Vereadora Tatiane Frisso, com a palavra, relatora. Peço a dispensa por já ter sido lido anteriormente. Obrigado. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Solicito vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Como vota Gladys Frisso? Voto sim, senhor presidente. Professor Ricardo Zanquim, vota sim. Voto sim. Tatiane Frisso, como vota? Estela Balardim, como vota?
Voto sim, senhor presidente. Voto sim, senhor presidente. Vota sim, Estela Balardim. Tatiane Frisso vota sim. Gladys Frisso, tá me ouvindo? Indo. Eu voto sim. Obrigado, Gladys. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O projeto de lei complementar número 29, 2023, foi aprovado por unanimidade. Com representação, vereadora Marisol Santos. Em segunda discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 23, 2023, contido no processo número 223/2023, da autoria coletiva, que concede o título de cidadão emérito ao senhor Walter Humberto Dalzotto Júnior. Vereador relator Velocino Ues. Com a palavra, relator. Senhor presidente, peço a dispensa por ter sido feito na primeira discussão. Obrigado pela dispensa. Em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Bressan. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Só deixa eu botar o tempo aqui, desculpas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a gente aqui hoje vem propor este título de cidadão caxiense ao seu Walter Humberto Dalzotto Júnior. Os vereadores que o presidente subscreve, observadas essas normas regimentais, propõem o presente projeto que concede o título de cidadão emérito ao senhor Walter Dalzotto Júnior. Walter Dalzotto Júnior, carinhosamente, é chamado como Valtinho. Nasceu no dia 11 de abril de 1963, em Caxias do Sul, de Walter Humberto Dalzotto e Marlene Moreira Dalzotto. Iniciou seus estudos no Colégio Nossa Senhora do Carmo, cursando o primeiro grau entre os anos de 1970 e 1977. Após, cursou o seu segundo grau na mesma escola entre os anos de 78 a 1980. No ano seguinte, ingressou no curso de Engenharia Mecânica na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC-RS, onde permaneceu entre os anos de 1981 a 1983. E, em seguida, transferiu o curso para a Universidade de Caxias do Sul, onde formou-se em 1987. Após, iniciou a sua graduação em Administração de Empresas no ano de 1989, formando-se em 1996. É pós-graduado em Administração de Marketing pela Universidade de Caxias do Sul, UCS, e cursou por 2 anos Arquitetura e Urbanismo. Desde cedo, Walter Dalzotto Júnior, o Valtinho, começou a trabalhar acompanhando o pai e o avô Aurélio Dalzotto nas empresas da família. Iniciou suas atividades na empresa Marcoplan, no departamento comercial e, após, no controle de qualidade. Mas foi a partir de agosto de 81 que iniciou sua trajetória de sucesso na Madal S.A., desempenhando diversas funções dentro da empresa, tendo iniciado como inspetor de vendas e, após 11 anos, chegou ao cargo de diretor-presidente, permanecendo até o ano de 2003, 2 anos após a concretização da venda para o grupo austríaco Palfinger, por compromisso contratual. Após este período de dedicação exclusiva, Walter Dalzotto Júnior resolveu empreender em outras áreas, como diretor-presidente da mantenedora da Faculdade Montserrat, até o ano 2009, e após assumiu como diretor da WDS Construtora e Incorporadora Limitada, e na Gel Grain Indústria e Utilidades, nome fantasia Origin, na condição de sócio-diretor de atividades essas desempenhadas até hoje. Integrante de uma família genuinamente juventudista, Walter Dalzotto Júnior começou sua caminhada como diretor do Juventude, ainda em 89, como assessor do vice-presidente de futebol, Abelardo Cavalcante. A partir de então, ocupou por inúmeras vezes pastas como vice-presidente de futebol, financeiro e marketing, estando presente ativamente em todas as grandes conquistas do clube dos anos de 1990. Assumiu como presidente pela primeira vez em 2001 e em 2005 voltou a ocupar a cadeira. Em 2006 foi vice de Iguatemi Ferreira Filho e desde então seguiu como conselheiro ativo. Em 2016 foi eleito vice-presidente da chapa, encabeçada por Roberto Tonieto.
A chapa foi reeleita para cumprir um mandato de 2 anos entre 2018 e 2019. No entanto, ao final de 2018, Tonieto pediu licença do cargo e Walter Dalzotto Júnior assumiu como presidente interinamente. Em 2019, quando se encerraria o mandato de gestão, o Conselho Deliberativo decidiu pela continuidade, pelo trabalho de excelência de Valtinho, seguiu como presidente do Esporte Clube Juventude até maio de 2022, onde ficou ausente do dia do clube, se licenciando definitivamente em setembro deste mesmo ano, após uma luta contra um câncer. No período 2019-2021, conseguiu levar o Esporte Clube Juventude à Série C até a Série A do Campeonato Brasileiro. Em 2021, Walter Dalzotto Júnior foi escolhido como o melhor dirigente de futebol do Campeonato Gaúcho daquela edição, promovido pela Federação Gaúcha, FGF. Valtinho é pai de Letícia Comanduli Dalzotto e Rafael Comanduli Dalzotto Júnior. Atualmente é casado com Bruna Guimarães Zaneto. Essa homenagem se reveste do mais alto reconhecimento aos notáveis serviços prestados pelo homenageado, não apenas na área do esporte e do empreendedorismo, mas em toda a comunidade de Caxias do Sul. Pelas razões acima expostas, contamos com o apoio dos nobres pares para que esta casa possa externar o seu reconhecimento à trajetória desta importante figura e, por conseguinte, aprovar de forma unânime o projeto de decreto legislativo. Pedimos aos 9 pares que votem pela unanimidade deste importante reconhecimento a nosso querido Valtinho. Obrigado, senhor presidente. Peço a palavra, senhor. Obrigado. Próximo vereador, Alberto, com a palavra. Eu quero exaltar, senhor presidente, toda essa fala, esse currículo que o vereador Bressan fala do Walter Dalzotto Júnior, o conhecido Valtinho, porque como repórter esportivo eu acompanhei desde 1994 até 2003 na Rádio Caxias o trabalho dele, né? Ele muito jovem, né? O pai dele também já atuava no Juventude. Ele muito jovem já estava envolvido com a direção do Juventude, né? E teve, nesse período de 2004 até 2003, foi o auge do Juventude, né? O auge. E de 2004, 2005, começou a decadência, foi até a Série D, depois não tinha nem Série, depois voltou. E eu sempre admiro empresários, pessoas que se colocam à disposição dos clubes de futebol. Nós tivemos aqui uma homenagem ao presidente do Caxias, justíssima, o Mário Verlan, que foi proposição da vereadora Rose. E eu fico pensando como é muito difícil tu ter a tua empresa, os teus negócios, ainda colocar seu nome à disposição de um clube de futebol. Às vezes sem recursos, fazendo confrarias, jantas, fazendo tudo para manter um time numa divisão que é muito difícil. Futebol virou um negócio muito difícil. Os grandes clubes têm milhões e clubes como Juventude Caxias, eles têm que minguar em valores. E o Valtinho e a sua equipe e tantos outros dirigentes, eles sempre foram, assim, muito batalhadores pela questão do esporte e do Juventude. Isso sem falar de tudo que você citou aí, vereador Bressan, da questão do empreendedorismo, da empresa, enfim, da área dele de trabalho. Então, justíssima homenagem ao Valtinho, por tudo que ele representa como empresário e também por tudo que ele representa ao futebol de Caxias do Sul. E outra, num momento em que o futebol vive de dirigentes e treinadores mal educados, grosseiros, gente que não respeita a imprensa, não admite uma pergunta um pouquinho mais, mais forte, e a gente vê isso, quem acompanha o futebol, o Valtinho sempre foi um cara muito educado, muito respeitoso com a imprensa, com os repórteres e com todos o que... E também muito transparente em relação às coisas do clube. Boa parte, senhor vereador. Merece realmente essa homenagem. Sua parte, vereador. Vereador Felipe. Vereador Alberto, quero reforçar a sua fala do vereador Bressan, e quando o vereador Bressan me comentou que apresentaria, eu disse na hora, assino, faço questão, porque o Valtinho é um baita de um cara. É um grande caxiense, né, agora vai ser reconhecido oficialmente. E na área do futebol, vereador Meneguzzi, tudo que o senhor falou é verdade, e eu defendi isso em algumas outras oportunidades, inclusive na imprensa de Caxias, de que se os clubes do interior se unissem e elegessem o Walter Dalzotto Júnior como presidente da Federação Gaúcha de Futebol, nós teríamos uma outra Federação Gaúcha. E sigo reforçando isso. Acho que é o dirigente mais preparado para ser presidente da Federação Gaúcha.
Eu acho que o futebol do Rio Grande do Sul não pode perder a oportunidade de ter o Walter Dalzotto como presidente da Federação Gaúcha, porque ele não vai deixar de ajudar a dupla Grenal, mas vai ajudar em muito os clubes do interior. Então, se os times do interior tivessem a noção da capacidade que tem o Valtinho em dirigir futebol, eu tenho certeza que nós seríamos um grande presidente da federação, e falo isso mesmo sendo torcedor do Caxias. Acho que o Valtinho ele é superior a todas essas rivalidades. Obrigado, vereador Felipe. O senhor pediu uma parte, vereador Zanquim? Por favor. Vereador Bressan, vereador Meneguzzi, quero parabenizar pela iniciativa. Eu tenho uma relação com o Valtinho desde os anos 80, quando eu fui gerente do Banco Nacional, o Banco Francês e Brasileiro e o Unibanco. Então, nós tínhamos relações de negócio pela empresa Madal e os bancos, operações, enfim. E desde lá eu conheci uma pessoa de caráter idônea, uma pessoa séria, responsável. Então, estendo além do futebol, a pessoa no mundo dos negócios e como um gentleman, um cavalheiro nas adversidades, com todos. Então, muito oportuna a sua proposta, vereador. Parabéns pela iniciativa, votarei favorável e estaremos aqui para prestigiá-lo. Obrigado. Muito obrigado, professor Zanquim, vereador Felipe, que partilharam. Parabéns, vereador Bressan, terá meu voto no momento oportuno. Obrigado. Obrigado. Encerrada a discussão, em votação. Solicito às vereadoras e aos vereadores que registrem seus votos. Como vota Gladys Frisso? Eu voto sim, senhor presidente. Gladys Frisso vota sim. Eu, presidente, voto sim. Conversei com ele ontem, inclusive, um ser humano iluminado. Parabéns pela proposição. Rose Frigeri, como vota? Sandro Fantinel vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. Projeto de decreto legislativo 23/2023 foi aprovado por unanimidade com representação Marisol Santos. Encerrada a ordem do dia, passemos o grande expediente. Primeiro vereador inscrito. Declaração de líder do PL. Senhor. Vereador Fiuza. Cedo meu espaço ao vereador Velocino Ues, senhor presidente. Na tribuna, vereador Velocino Ues. Passo os trabalhos ao primeiro vice Cadori. Obrigado. Com a palavra, vereador Velocino Ues. Bom dia, senhor presidente. Agora a Cadori, substituindo o nosso Zé D'Ambrós, colegas, vereadores. Primeiramente, agradecer ao meu colega Fiuza, vizinho aqui, lá em cima, no gabinete. Eu ia pontuar um pouco sobre este assunto no pequeno depois, mas já que o amigo cedeu essa oportunidade, podemos ampliar um pouco mais. E, claro, na necessidade, estou à disposição de ceder novamente, ceder de volta, caso há necessidade desse espaço. Porque, colegas, na última terça-feira, como vocês viram, eu estive representando a Câmara na Escola Família Agrícola, na Terceira Légua, já muito conhecida. E, naquele momento, ali teve uma assembleia na própria escola, foi muito bom, muito bonito, o professor Lucas, tudo lá aconteceu que nem fosse num formato parecido até com aquilo que acontece aqui, uma assembleia com votações, com grupos organizados, chapas, e a Escola Família Agrícola lá, enfim, formou, enfim, lá a sua cooperativa, a COPEFA, que seria a Cooperativa Escola Família Agrícola. Então, foi na última terça-feira. A EFACERA, o jovem iniciaram a sua preparação e organização para a fundação dessa cooperativa, COPEFA, Cooperativa Escolar da Escola EFACERA 2022, com a orientação pedagógica e acompanhamento de profissionais da Sicredi, que é apoiadora já em vários eventos, enfim, de fundação de associações. O programa da cooperativa escolar tem como objetivo ampliar
a oportunidade de aprendizado de crianças e adolescentes vivenciando experiências dos valores e princípios de cooperativismo. As atividades oportunizam os estudantes a desenvolvimento de 4 dimensões: liderança, empreendedorismo social, educação financeira e inclusão social. Os participantes são desafiados a criar e desenvolver uma cooperativa com finalidade educativa, construindo um espaço de aprendizagem sobre os princípios do cooperativismo. E a cooperativa da EFACERA, a cooperativa escolar EFACERA, da Terceira Légua Caxias do Sul, Escola Municipal, aqui será a terceira em Caxias do Sul. A Escola Municipal de Santa Lúcia, do Piauí, e a 7 de setembro aqui no bairro São Luís, com o acompanhamento da prof. Rosa Ana Bisinella. Então, colegas, foi muito gratificante, colega Alberto, estar ali, porque cada vez mais eu sou apoiador dessa escola, EFACERA, porque ela estava lá em Garibaldi, com 11 alunos. E hoje ela está na Terceira Légua, colega Fiuza, com 260 alunos. Praticamente 200, 100 por semana, é mais, agora vai acontecer em torno de 47, 48 formatura. Em dezembro que eles vão enviar o convite aqui. Então vejam bem, o que eu vi lá. Já desde daquele momento, presidente Cadori, desde ali, de dentro da escola, já sai o conhecimento de futuros proprietários, sucessores, Sandro Fantinel nas propriedades, que talvez, além da educação financeira, vários quesitos, viver em grupo, ali na frente, talvez, só em forma de cooperativismo, muitas vezes para escoar a sua produção. E eu, quando estava lá na minha comunidade, eu e meu vizinho, claro, nós éramos alguns vizinhos, nós vendíamos juntos, não era uma cooperativa formada, escrita, mas funcionava muito bem. Então eu vejo que é muito além, e lá eles já apresentaram projetos que eles querem propor enquanto cooperativa. Eles vão lutar por uma cancha de esporte, para praticar esporte, esporte é saúde, educação, eventos culturais e muitos outros projetos já apresentados para eles, em forma de cooperativa, buscar mais apoio e, claro, objetivo alcançado. Na medida do possível, depois vou ceder os espaços. Então, eu vi lá e vejo como fundamental isso, aquela escola já estava nos dando muito orgulho. Vejam bem, 260 alunos de 35 municípios, enfim, a levar conhecimento nos seus municípios. E tinha ali na formação da cooperativa, tinha de vários municípios. E uma das coisas que me chamou muito a atenção, muito forte, vereador Fantinel, do lado de cá, São Francisco de Paula, da região dos Gaúchos. Me chamou muito a atenção isso. Claro que ali na formatação tinha representação de vários municípios, para não dizer todos, Pinto Bandeira, Caxias, entre outros. Mas muito forte o envolvimento. E quem sabe ali na frente, esse conhecimento, levado a partir dos alunos que estão ali, vivem nas suas propriedades uma semana assim, a outra ali, e depois, muito além, na sucessão, lá na frente, os frutos que irão, além da inclusão entre vizinhos, muitas vezes. É muito além de uma cooperativa formada ali, muitas vezes, para operar, mas esse envolvimento, essa inclusão de vizinhanças e arredores, dá até para dar um exemplo menor, o Ponto de Safra. Tem um grupo organizado, forma ali um grupo para que tenha lá o seu espaço. Então tem vários exemplos, mas principalmente exemplos que eu vejo ali para um futuro desses jovens. Nas suas propriedades, nos outros municípios.
Então, um conhecimento que vai muito além, estava lá, enfim, o Dalemole, que é presidente, o diretor de Israel, todos os professores envolvidos, a Sônia. Então, cada vez mais, e quando a gente fala, eu já falei várias vezes, que essa escola família agrícola tem muito ainda a contribuir para a sucessão rural. Vivemos num momento difícil, até na cidade, muitos estão se inserindo na sua propriedade junto dos seus pais, é muito difícil muitas vezes mudar a mentalidade, mas com o conhecimento do jovem, com todo esse estudo passado até ali, mais agora em forma de cooperativismo, mediando ali na frente, com certeza os resultados virão. Teria que ter mais dessas, várias dessas, para poder ali na frente. Eu não tenho dúvida que lá na frente vai faltar alimento, talvez a gente não vai mais nem estar ali. Mas pela forma que está sendo conduzida, e eu não quero aqui criticar A ou B governos do partido, mas vou dar só um exemplo, vereador Fantinel. Tem situações de um produto que vem de fora, poderia aqui citar não. Poderia sim citar lá, por exemplo, meus vizinhos. Meus vizinhos fizeram um investimento de 1,5 milhão de vaca de leite. Para a classe mais vulnerável, vindo um leite de fora que não se sabe nem que leite que é, até por um lado é bom. Só que os nossos agricultores aqui estão quebrados. Aqueles que não quebraram ainda vão quebrar. Então lá na frente, quando melhorar na cidade, desenvolvimento e emprego que a gente espera, o que vai acontecer? Não tem a produção. Tem o dinheiro, mas não tem a produção. Da onde virá? De fora. Não tenho nem dúvida, Rafael. Como se fala muito, que a partir de 2050 tem mais idosos do que jovens. Força física vai faltar. Da onde virá o alimento, a produção? Tudo de fora. O Brasil vai ter que importar tudo. E aí eu tenho certeza que aquele jovem que se estruturar com todo esse conhecimento, enfim, de saber onde fazer esse investimento, gastar bem, porque os meus vizinhos lá estão preocupados, tinha carência, professor, para o financiamento que eles fizeram. Só que termina. E agora quando? No momento possível, uma declaração dele, depois, porque tem todas as partes. Declaração quando se inicia, vai se iniciar o pagamento do empréstimo, não sobrou. Não sobrou, porque quem é que consegue sobreviver com o custo, o leite é 1,90? Como é? Então tem que pensar que está muito bom, oba-oba, quando as coisas abaixam. Mas até quando? Lá na minha comunidade, Sandro Fantinel, tinha 3, 4 granjeiros. Todos quebraram e não voltaram mais. Então eu não tenho dúvida que lá na frente, colega Bressan, vai faltar alimento. Independente de governo, eu não estou falando aqui de partido que depois não diz, tu é disso, tu é daquilo. Tem que pensar no outro também. Então é muito bom, aqui a gente até brinca, quando fica bom. Mas até quando vão aguentar? Até quando? Eu já falei aqui, eu vou dar um exemplo simples. Foi na propriedade do meu tio, tempo atrás, buscar uns tomates, ele está lá com 32 boi. Ele disse, é os últimos. Os últimos que eu vendi, teve 7 mil de prejuízo. E não é o produtor que tá ganhando dinheiro se a carne está cara. Tem muito intermediário ali no meio. E o povo paga caro. Então, bom pensando num todo a longo prazo, é que todos ganhem bem, que daí possa comprar o produto. Então, salário justo, desenvolvimento, emprego, um salário justo, é uma corrente de baixo para cima, mas do jeito, logo vocês vão ver ali na frente. Então, eu tenho certeza que essa escola família agrícola, com todo esse conhecimento, e ampliando também agora forma de cooperativa, ali na frente vai gerar muitos frutos bons para a permanência de sucessores da nossa produção rural. Quem pediu primeiro a parte? Vereador Sandro. Vereador Velocino, parabéns aí, obrigado pela parte. Eu queria tentar ser o mais breve possível. Queria partir aí do início da sua fala na questão das cooperativas,
que as últimas 2 viagens que eu fiz para a Europa como guia, eu levei 2 equipes, uma a primeira vez de Curitiba, a outra equipe foi aqui da nossa região aqui, aonde levei o pessoal a conhecer os pomares, as plantações na Europa, né? E o que foi que eu tentei bater muito na tecla para eles, porque eles viram que funciona, mas não entra na cabeça. Na Europa, por exemplo, toda ela trabalha com o sistema de cooperativas na área agrícola. Ou seja, todos os agricultores são sócios de cooperativas e nunca tem perdas. Eles nunca têm perdas. O que acontece? É um ano ganhar um pouco menos, o outro ano ganhar mais, mas nunca perder. Porque através da cooperativa tu compra os insumos a um preço muito mais baixo, tu tem uma seguridade social, tu tem um acompanhamento técnico, sem que tu tenha que contratar e pagar do teu bolso. E tudo isso faz com que não haja perdas. Por que só crescem? Eles não crescem mais porque eles não têm espaço de território como nós temos. Porque se tivessem, estariam acima de toda e qualquer produção. Quando nós voltamos para cá, participamos de várias reuniões, e eu disse, vamos criar uma cooperativa forte aqui na Serra Gaúcha, 1, 2 ou 3, ou cada setor, ou cada cultivo, uma cooperativa para que não haja mais perdas. Não deu certo. A maioria é contra, por quê? Por uma questão de cultura daqui. Aqui a questão é a seguinte, eu faço do meu jeito. Eu faço do meu jeito, eu faço como eu quero, o lucro é meu, a perda é minha, problema meu. E aí acontece justamente muitas coisas que nós estamos vendo aí. E eu parabenizo o senhor por trazer essa questão aí dessa cooperativa, que quem sabe seja o início, né, de um novo tempo, aonde que não haverão mais as perdas que hoje eu estou vendo aí, a questão da geada, a questão da tempesta e tantas outras coisas no problema, e também a aquisição de produtos, que fizeram a aquisição de produtos a um preço bem elevado, porque a mercadoria estava cara, hoje a mercadoria está barata e eles não conseguem mais repor as perdas que tiveram. Então, parabéns, vereador Velocino, e que essa cooperativa seja a primeira de muitas outras. Obrigado. Obrigado, vereador Alberto. Vereador Velocino, eu acompanhei o início da EFA Serra lá, né? Que apelido também. E acompanhei aquelas feiras que eles faziam. Nas segundas-feiras, os próprios alunos vendiam os produtos das suas propriedades. E havia uma dificuldade muito grande, vereador Velocino, que eu acho que ela já está melhorando, de os pais dos alunos absorverem essa ideia de os filhos também entrarem na administração das propriedades. E aí, essa é a função da escola, né? Eu lembro lá da família Tonieto, que continua, Lucas. Um menino que eu vi crescer, continua trabalhando na terra, continua trabalhando no local, fez da sua propriedade também a questão do turismo, se formou em administração. Então, essa escola, agora avançando como cooperativa, ela dá dignidade e tira um pouco a vergonha dessa juventude de ser, não, eu sou um proprietário rural, eu trabalho na terra, eu administro a minha propriedade. Então, essa escola é muito importante. Quantas vezes o senhor foi convidado também para debater a questão da sucessão rural? Porque há alguns anos atrás nós estávamos muito preocupados com isso. Quem é que vai suceder os seus proprietários? Os seus pais, porque os pais não estavam mais, né, envelhecendo, os avós envelhecendo, morrendo. Então, muito importante que a juventude esteja inserida, que a escola avance, que tenha apoio, que vire cooperativa, para que nós tenhamos, não percamos, né, essa questão das propriedades rurais, e que tenhamos os jovens nas propriedades, felizes e preparados para administrar. Obrigado. Então, colegas, o que eu vejo? Esse formato de cooperativa que eles formaram lá é para assuntos escolares. Buscarem, enfim, em grupo, crescer mais rapidamente, buscar alcançar os seus objetivos. Mas o estudo, ele na verdade, semeando uma sementinha, mas para que esse envolvimento vá para as propriedades e ali na frente se transforme na realidade daquilo que o senhor falou, Sandro. Que junto com os seus vizinhos, em formato do colégio, se leve lá. Porque eu nunca fui para a Itália, mas para mim, eu vi falar assim que lá tem as cooperativas, que todos os produtores, tu planta isso, tu planta isso, tu planta isso, tu planta isso. O governo garante o valor daquilo que já está organizado. Fora disso, eu não tenho comércio. Porém,
é garantido aquele valor, que nem eu falei aqui no caso, eu citei o exemplo do leite. Não tem problema, é nota 10 baratear. Mas que o governo garanta com subsídios o valor justo daquele que produz aqui. Então lá, e o futuro vai ser isso, com o tempo. E outra é muito fácil também, é como tu falou, né, adquirir, né, comprar, e também para vender para o mercado dos outros países. Então, esse estudo, esse formato da cooperativa é muito além. É muito além. Eu vejo, o senhor falou, Sandro, muito aqui nós, os gringos, como você disse, pensando muitas vezes o que ao redor, não tem que pensar como um todo, como um grupo, e aí todo mundo vai bem. É o coletivo como um todo. Então eu tenho certeza que esse trabalho que a escola familiar... Bom, só não tem lá o dobro de alunos porque não tem espaço. A procura é muito grande, que inclusive agora o município vai aumentar um pouco o auxílio lá dos valores. Rudimar Menegoto, que se pronunciou o nome, representando o prefeito, estava lá o secretário da Educação, Edson, também ali, se pronunciou que vai aumentar um pouco, gostaria de aumentar um pouco mais, mas a LDO não permite. Mas então, eu acredito que os frutos virão, com apoio, com a ajuda um pouco de cada um, vereador Fiuza. Obrigado, vereador Leocínio. Parabenizar pelo assunto, conhecedor deste tema. Na verdade, essa escola de família agrícola é um incentivo aos jovens para que estes possam ter, de fato, uma educação agrícola, para que no futuro possam ser, de fato, verdadeiros empreendedores, né? Ser empreendedores da própria família, dar continuidade a esta situação do homem do campo, da importância que tem quando o senhor mencionou da saída de Garibaldi para vir para uma metrópole como Caxias do Sul e quanto aumentou de alunos conhecedores desse tema. Então, parabéns mais uma vez por esse assunto, da importância que tem ele para a nossa cidade. Como vocês viram, colega, aí deixei essa foto. Esse grupo de amarelo ali em assembleia passou por votação, aprovação, foi o formato, a cooperativa que se formou esse grupo de amarelo ali. E o que me chama a atenção, Edson, que se debate aqui dentro, Sandro, muito, as mulheres ali estão tomando conta. Então, as propriedades, lá na agricultura, a mulher não vai ter problema nenhum. Elas sai na frente ali, ó, e tanto é que a presidente da primeira cooperativa formada, a primeira, enfim, o ano ali, é uma mulher. Está ali na frente, ali, não tenho aqui o nome, enfim, mas isso me chamou muito a atenção. Todo mundo se apresentou ali, foi para a votação. Que belo evento, mas principalmente parabenizar a Escola Família Agrícola com toda a sua direção, professores, alunos envolvidos ao longo do tempo, por mais um orgulho para o município de Caxias do Sul, da formatação da COPEFA, Escola Família Agrícola, agora com uma cooperativa dentro da Escola Família Agrícola, já para uma aprendizagem, quem sabe, para o futuro de 35 municípios que estão ali representados, nos orgulhando muito da produção rural do nosso interior. Obrigado. Obrigado, vereador Velocino Ex. Próximo inscrito, vereador Scalco, da tribuna. Nesse momento, passo as condições de trabalho ao presidente Zé D'Ambrosio. Obrigado, vamos lá. Só um pouquinho, deixa eu só botar ali, preparar o vídeo ali. Obrigado, Tá quase? Cadori. Só aguardar a câmera, tudo certo? Não, tu só vê se está ok o computador, tá, beleza. Senhor presidente, caros colegas, subo à tribuna hoje para falar de 5 assuntos. Vamos aproveitar o tempo, né? Mas o primeiro, vamos começando a falar do nosso estado. E eu quero botar aqui no telão um vídeo sobre uma promessa de campanha. Está sem volume. Volta. Só segurei. Foi? Pode passar o vídeo. Não, tá sem som ainda. Agora ele é líder do governo. Não, tô ainda sem som. Aí tá com som? Na TV diz que tá com som.
O problema está só um minutinho, problema técnico aqui, presidente. Hã? Tenta dar o play de novo. Não. Não vai o som. Não está saindo na TV. Só. Vamos suspender, acho que... Vou suspender a sessão para ajustarmos a questão técnica. Senhor presidente, caros colegas, quero começar colocando um vídeo sobre uma promessa de campanha do governo estadual. Pode soltar o vídeo aí. Você pode confiar que ele não vai aumentar impostos no próximo governo. Você pode confiar que ele não vai aumentar impostos no próximo governo. Que ele não vai aumentar impostos no próximo governo. Que ele não... Pessoal, realmente bonito o comercial de campanha, toda a promessa, mas já estamos com informações. O governo Leite quer aumentar o ICMS de 17% para 19,5% no estado. Isso impacta diretamente na indústria gaúcha, aumentando o custo do produto gaúcho, competitividade, pode atingir direto empregos, vai aumentar a carga tributária no nosso estado, aumentando o custo de vida do cidadão na ponta, aumentando a cesta básica, o feijão, o arroz, para comprar roupas, tudo mais caro. Quando se aumenta o ICM, ele impacta diretamente em todos os produtos, em toda a cadeia. E isso atinge o bolso de todos os gaúchos. E esse aumento dessa alíquota, alguns dizem que é por causa da nova reforma tributária que está vindo agora do Congresso, porque fizeram nela, segundo o que me passaram, um levantamento que será avaliado os próximos 4 anos para frente de arrecadação dos estados. Então, muitos estados vão ter que aumentar impostos para aumentar a arrecadação para depois, nos próximos 30 anos para frente, não receberem menos retorno do governo federal. Então, existem dois culpados nisso tudo. O governo federal mandando uma reforma onde vamos ficar com um dos maiores IVAs do mundo. Falam em 27,5%, 28%. Será a maior carga tributária do mundo no Brasil. E, por outro lado, o governo estadual querendo aumentar impostos que vão atingir também diretamente o bolso de todo mundo aqui no estado. Então, promessas de campanha de fazer o dever de casa, baixar o custo do estado, para não precisar fazer com que o cidadão pague a conta de novo, porque é mais estado, menos o bolso do cidadão. É o velho cálculo, né? É mais fácil sempre subir a arrecadação do que fazer o dever de casa, baixar a despesa, diminuir o tamanho do estado. Então, nós vamos pagar a conta novamente. Sua parte, vereador Bressan. Obrigado, vereador Schalco. Bom, a gente já começa, né, com esse vídeo escutando, né, nesse tu pode confiar. Mas confiar onde? É por isso que, infelizmente, quando a gente tem uma campanha política, o que se faz, o que se coloca em seu programa eleitoral, a gente vê que não passa nem sequer um ano de governo e a mentira começa a aparecer. Isso é mau caratismo, tá? Porque fez um programa de governo onde não ia aumentar os impostos e agora vem com essa proposta, já chamou os deputados da base. Acho que aqui a gente já tem que começar a pressionar os deputados que a gente conheça para não passar este projeto de 17 para 19,5 de aumento, porque a gente sabe quem que vai pagar a conta. É sempre assim, é muito mais fácil que o cidadão trabalhe e pague muito mais do que eles fazer uma reforma administrativa, se for o caso, para baixar os custos do Estado. É mais fácil taxar, né, as pessoas que estão trabalhando. Trabalham para eles. Isso não pode deixar assim, só que tem coisa pior pela frente, vereador Schalco.
Tem coisa pior, que tudo parece que se faz às escuras. Além de vender as nossas estradas, como estão fazendo, agora vai custar 30, 40 reais mais ou menos para conseguir se deslocar de Caxias do Sul à capital. Isso tudo nós vínhamos anunciando aqui, só que fizeram tudo por baixo dos panos. Com desculpa de pandemia, que não fazia audiência pública, tinha que se cadastrar, até o exame de sangue tinha que colocar lá para conseguir participar. E ainda agora começar a vir as notícias pior, que o Confas fez uma reunião aí, e só para ter uma ideia, de R$ 1,22 que foi taxado o combustível sobre a gasolina, que foi entre a gasolina e o diesel, a partir de 1º de fevereiro de 2024, independente do governo federal, tá? Ela passa a R$ 1,37. Alguém ouviu falar? Não, ninguém, porque eles fazem tudo às escuras. Esse é o desgoverno estadual, que vai ser um abandono de empresas desse nosso estado. Estão quebrando o estado do Rio Grande do Sul mais uma vez. Por isso que Santa Catarina cresce a todo momento e o Rio Grande do Sul fica para trás. Mais uma vez, taxando quem trabalha e quem pode fazer alguma coisa para o estado. Como que nós vamos valorizar o estado do Rio Grande do Sul dessa forma? Só que eu não carreguei essa culpa. Espero que aqui a bancada do PT, a bancada do PSB, a bancada do PSDB pegue declaração e explique. Explique. Porque quem decidiu a eleição foi vocês. Tá? Quem decidiu a eleição do segundo turno foi o PT. Foi o PT. Que explique, que pegue declaração e explique esse aumento aqui e taxar o governo, o cidadão. Obrigado. Perfeito, vereador Bressan. Então, é um desgoverno estadual, mas, para não deixar de fora, temos também o caso do desgoverno federal, né? Ontem recebemos a notícia que foi revogado um ato do governo Bolsonaro que autorizava acordo entre patrões e empregados que trabalhavam nos domingos e feriados no comércio. O ministro do Trabalho, o senhor Luiz Marinho, que ele é sindicalista, né, deve estar trabalhando em causa própria, né, o da sua patota, ele assinou a portaria 3.665, que muda a regra para o setor do comércio. Funcionários do comércio agora só poderão trabalhar nos dias de feriados e domingos com autorização de convenção coletiva de trabalho. É dar mais poder de novo para o sindicato e menos para o trabalhador. Quem mais sabe como negociar o que ele quer da sua vida é a própria pessoa que está trabalhando. Dá poder para sindicato. Porque agora tornaram praticamente obrigatória de novo a contribuição sindical e agora vão fazer mais uma amarra para definir pelo trabalhador que sabe quanto vale o seu trabalho, se quer trabalhar ou não, que pode fazer um acordo direto com o seu empregador, vão entregar agora para o sindicato novamente. Então, mais poder para o sindicato, menos poder para o trabalhador. Essa simplificação anterior tinha gerado milhares de empregos no Brasil, depois dessa portaria que o Bolsonaro tinha feito, e agora, quem sabe, teremos novamente aumento do desemprego. É triste, desgoverno federal. Mas vamos falar de ao menos de algo um pouco melhor, né, vereador Bressan? Ontem foram definidas as emendas para Caxias do Sul do deputado Marcon para o ano que vem. Então, através do seu aplicativo do voto popular, a população escolheu, conforme os projetos que cadastraram no aplicativo, onde queriam que o seu dinheiro fosse aplicado. Porque o dinheiro da emenda é dinheiro do cidadão. Então, nada mais justo de que, de forma popular, as próprias pessoas de Caxias possam votar aonde elas queriam ser aplicado o seu dinheiro. Isso foi feito. Então, podemos dizer assim, o deputado Marcon informou agora que foram 16 milhões e 50 mil reais para Caxias do Sul, sendo que 15 milhões e 50 mil reais será aplicado na saúde. Essa aplicação na saúde será para baixar exames de cirurgias, exames e consultas. A gente sabe que tem quase 40 mil consultas, 20 mil exames e 10 mil cirurgias atrasadas. Já entrou uma emenda de 7 milhões esse ano que está baixando essa fila. Será mais 15 milhões o ano que vem para a saúde. E esses 15 milhões a gente vai baixar praticamente todas as consultas, todos os exames e mais 20% das cirurgias que estão pendentes. A gente vê na Comissão de Saúde que
estamos com um problema sério e que falta dinheiro para poder zerar. Então, o compromisso do deputado Fernando Marcon em ajudar a quem está precisando na ponta a resolver seu problema, tendo exames e cirurgias a mais para serem feitas e ajudar como um todo também o sistema de saúde de Caxias do Sul. Também, uma emenda que ganhou foi de 200 mil para aquisição de um sistema de aquecimento solar. Declaração de líder, bancada do Novo. Segue a declaração de líderes, Calco. Mais 200 mil para aquisição de sistema de aquecimento solar para a Pátina, 100 mil para a revitalização do ginásio do Colégio Tiradentes, 400 mil reais para reformas de 16 escolas de ensino infantil geridas pela Associação Jardelino Ramos, 150 mil para aquisição de material para o 4º Batalhão de Polícia de Choque e 150 mil para custeio de atividades da APADEV. Então, de forma transparente, estão aqui elencados os valores que virão de emendas do deputado federal Marcon. Essas emendas é dinheiro do povo, que o povo decidiu aonde acharia melhor serem aplicadas em Caxias do Sul. Sua parte, vereador. Vereador Scalco, parabéns por trazer essa pauta. É bastante importante porque, inclusive, nosso gabinete, das 11 emendas, protocolou 2, em especial do Colégio Tiradentes e do 4º Batalhão de Polícia de Choque. E, graças a Deus, com a mobilização tanto do CPM, dos pais, dos alunos do Colégio Tiradentes, do efetivo, do próprio Major Juliano, enfim, dos amigos do Colégio Tiradentes, conseguimos ser contemplados com 100 mil reais para a revitalização desse ginásio que existe lá, e também com todo o apoio do efetivo do 4º BP Choque, dos familiares e amigos, conseguimos para a aquisição, para o reaparelhamento do 4º BP Choque aí de 150 mil reais. Então, aqui cabe ao agradecimento, não ao deputado Marcon, porque, que nem o senhor falou, é dinheiro do povo. Cabe o agradecimento aqui a todo o envolvimento que a comunidade de Caxias do Sul teve, em específico, nessas emendas que foram contempladas. Parabéns e obrigado. Obrigado, vereador Bortola. E voltamos a salientar também, Caxias do Sul precisa, de forma emergencial, ter um banco de projetos. Porque, para captar verba federal, precisamos ter projetos. É muito complicado a gente tentar, precisamos cobrir uma escola, precisamos fazer um viaduto, precisamos asfaltar mais vias, precisamos fazer uma creche nova, uma UBS nova, mas se não tivermos projetos, um banco de projetos vasto em Caxias do Sul, com muitas opções, a gente perde de trazer muitas verbas a Caxias do Sul. E esse é o grande problema. Sem projeto, sem verba. Dinheiro não vem sem ter um projeto para captar esse dinheiro. Isso é um problema gravíssimo da administração municipal. Sua parte, vereador Fantinel. Obrigado, vereador Scalco. Parabéns aí por todas essas informações importantes que chegam para nós, para a nossa cidade. E eu queria seguir nessa fala que o senhor estava falando agora, que eu vejo, assim, com todo o respeito, toda a vênia aos responsáveis, né? Mas acredito que um dos corações do problema no âmbito do crescimento da nossa cidade hoje é realmente o setor de projetos. Nós temos um problema muito grave, eu não sei aonde está o problema, eu não sei se é falta de funcionário, eu não sei se é administração, eu não tenho conhecimento da onde se origina o problema. Mas é um setor que, por exemplo, todos nós, colegas vereadores aqui, vamos procurar os deputados que a gente conhece para buscar emendas, para isso, para aquilo, para ajudar a nossa cidade. Como é que nós vamos buscar, eu em principal na questão do interior, que preciso dos projetos de asfaltamento das estradas do interior, né? Como é que tu vai pedir o recurso se não tem o projeto? Aí você pede o projeto, demora uma vida para esse projeto ficar pronto. Então, eu acho que ou terceiriza a situação dos projetos, né, a questão dos projetos, ou tem que fazer uma modificação na secretaria, e acredito eu que seja em regime de urgência. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Fantinel. Exatamente. Eu penso que Caxias do Sul está faltando um planejamento a longo prazo nessa cidade. A gente só apaga fogo aqui, é só incêndio. Quando tem uma verba, procura um projeto, não tem projeto, corre fazer um projeto. Não dá para ser assim. Uma cidade do tamanho de Caxias, a segunda principal cidade do nosso estado, uma das principais do Brasil, polo metal mecânico, referência no Brasil, no exterior, grandes multinacionais aqui na cidade.
e a gente não tem um planejamento para 30 anos na prefeitura, independente do governo que vai entrar nos próximos anos, tem que ter um planejamento estratégico de cidade, que daí prepare o viaduto, o planejamento de projetos, planejamento de expansão de cidade, planejamento de cidade. Isso a gente não vê hoje em Caxias. Está sendo feito conforme a demanda se resolve. E a gente sabe que não está sendo resolvido nem as demandas, porque a gente tem indicação de sobra aqui no município. Os vereadores estão protocolando indicações e mais indicações. É buraco para tudo que é lado, é taipa de pedra empilhada em calçada na cidade inteira, capim alto, problema de coleta de lixo, problemas. E daí focam em resolver problemas e não resolvem os problemas e não pensam o futuro da cidade. Então, o problema de Caxias do Sul agora é sentar e fazer um planejamento estratégico a longo prazo, preparar um banco de projetos para captar recursos federais, se não existe recursos no caixa, devido ao problema financeiro da cidade, e a gente tem que mudar esse patamar. Caxias tem que ser a referência, que ela não é há muito tempo. A sua parte, vereador Zaquim. Vereador Schalco, parabéns pelo levantamento desses assuntos, mas no que me diz respeito à questão do banco de projetos, está na hora realmente de Caxias do Sul pensar 20 anos, não só, vamos dizer assim, apagar o incêndio, né? Mas começar a pensar daqui a 20 anos. Caxias do Sul está ficando com a questão da mobilidade, os acessos, o trânsito, enfim, todas as áreas, né? Principalmente a atração de investimentos, retenção de talentos, e isso tudo a gente já vê outras cidades, principalmente de Santa Catarina, fazendo e funcionando. Então, parabéns pela sua colocação. Acho que é a hora de o poder público se unir e pensar realmente num banco de projetos, apartidário até diria, mas para a cidade, e quando surgir uma emenda ou enfim, a gente ter um projeto pronto e não sair na correria. Parabéns, vereador Schalco. Exatamente, Zanquim. E seguir exemplos de cidades como Joinville, em Santa Catarina. Era uma cidade muito similar a Caxias, metal mecânica, indústria. Joinville está anos à frente, décadas à frente de Caxias. Com dinheiro em caixa, investindo em infraestrutura, investindo no ambiente de cidade, sendo referência no Brasil, e nós aqui tentando resolver problema de buraco na cidade. Sem projeto, sem planejamento, infelizmente, é o que temos hoje no governo municipal. Muito obrigado. Obrigado. Em declaração de líder, bancado PL, vereador Sandro Fantinel na tribuna. Senhor presidente, nobres colegas, comunidade que nos acompanha, a minha fala hoje é referente a uma requisição, ou melhor, uma cobrança, né, que me foi feita no privado, nas redes sociais minhas, por parte do comércio caxiense, que na reunião que tivemos na semana passada, na questão da Comissão de Segurança, aonde que discutimos a questão da segurança e a questão dos moradores em situação de rua, né? Teve alguns comerciantes fizeram uma crítica positiva, né? E é necessário que a gente dê uma resposta às críticas que foram feitas pela colocação que esse vereador fez na presente comissão daquele dia, né? Esses comerciantes alegaram, no seu modo de ver e de interpretar, que eu não os defendi, que eu fiquei mais pendente ao lado dos moradores de situação de rua. Então eu venho aqui deixar claro e fazer um esclarecimento para que fique bem claro o porquê de tudo o que acontece. Tá? Então, senhoras e senhores que nos acompanham, eu quero deixar claro aqui a explicação. Bom, vamos lá. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que os estados, o Distrito Federal e os municípios passem a observar imediatamente e independentemente a adesão formal das diretrizes do Decreto Federal 7.053 de 2009, tá?
efetuado, então, pelo presidente da República da época, Luiz Inácio Lula da Silva, que institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua. O referido decreto, idealizado pelo presidente Lula, ainda no ano de 2009, o ministro Alexandre de Moraes concedeu prazo de 120 dias para que o governo federal elabore um plano de ação e monitoramento para a efetiva implementação de política nacional para a população de rua com medidas que respeitem as especificidades dos diferentes grupos familiares e evitem a sua separação. Ele também determinou que estados e municípios efetivem medidas que garantam a segurança pessoal e dos bens das pessoas de situação de rua dentro dos abrigos institucionais existentes, inclusive com apoio para os seus animais. Além disso, devem proibir o recolhimento. Senhoras e senhores comerciantes, isso é um decreto federal que foi cobrado e exigido pelo ministro Alexandre de Moraes, aonde diz que não deve, existentes inclusive em apoio para os seus animais. Além disso, devem proibir o recolhimento forçado de bens e pertences, a remoção e o transporte compulsório de pessoas em situação de rua e o emprego de técnicas de arquitetura hostil contra essa população. Isso foi um decreto de Luiz Inácio Lula da Silva em 2009, que está sendo cobrado hoje pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A decisão acima comentada, que detinha caráter liminar, foi referendada em agosto do corrente ano pelo plenário do STF. Em seu voto pela manutenção da liminar, o ministro Alexandre de Moraes ressaltou que mais de 13 anos após a edição do decreto, seus objetivos ainda não foram alcançados. E a política contava com a adesão, até 2020, de apenas 5 estados e 15 municípios. Esse grupo social permanece ignorado pelo Estado, pelas políticas públicas, pelas ações de assistência social, em consequência, a existência de milhares de brasileiros que está para além da marginalização, beirando a invisibilidade, afirmou o ministro Alexandre de Moraes. Aonde é que eu quero chegar para quem não entendeu? E aqui não é defender A ou B. Aqui é dizer o que o decreto estipula e a ordem que veio do STF por parte do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, os comerciantes com todo o direito estão dizendo que os moradores de rua ficam na frente da porta do estabelecimento, ficam na frente da porta do restaurante, fazem isso, fazem aquilo, fazem aquele outro. Por que que o poder público não toma uma atitude? O poder público respeita a lei. E, senhoras e senhores, aqui está a lei. Um decreto feito por Luiz Inácio Lula da Silva em 2009. Então, se tem que cobrar alguém, tem que cobrar o presidente da República, que fez o decreto. O ministro Alexandre de Moraes mandou que o decreto seja respeitado e executado. O que que isso significa? Que qualquer entidade pública, e aqui eu não falo de partido A ou B, qualquer entidade pública, seja executivo, legislativo, que não respeitar o que está escrito no decreto, sofrerá as devidas sanções. E esse é o motivo que embreta administradores públicos de tomar algum tipo de providência além do que está escrito no decreto. Então, por que que não fazem? Acabei de explicar por que que não fazem. Não é porque não querem, talvez. Não é porque não gostariam de resolver de outra maneira. É porque se tem que respeitar o que está no decreto que foi cobrado pelo ministro Alexandre de Moraes, ou sofrer as sanções que a lei prevê. E aí vem o que esse vereador fez e o que falou naquele dia da reunião da Comissão de Segurança a respeito dos moradores em situação de rua. Que a única forma de nós solucionar o problema
de nós retirarmos essas pessoas da rua definitivamente é construir uma comissão dentre essas pessoas em vulnerabilidade, tá? Pessoas sãs, mas que estão naquela situação, que montem uma comissão e que com essa comissão a gente construa junto, o poder público com eles, a forma de terminar com esse problema na nossa cidade. Isso é possível? É possível. Desde que tenha interesse da parte pública e também interesse por parte dessas pessoas nessa situação. E pelo que eu vi na reunião da comissão, e aí eu não posso falar pelos outros, eu vou falar pelo que eu notei, pelas manifestações, pelo que eu vi, que sim, que uma parte dessas pessoas em situação de rua tem interesse de sair da rua, quer sair de lá, precisa encontrar uma forma de ter essa oportunidade para sair. São todos? Não, é uma parte. Mas se nós conseguíssemos hoje solucionar uma parte do problema, nós já teríamos avançado bastante numa situação que está cada vez pior, infelizmente, na nossa cidade. Sua parte, vereador Rafael. Bom, vereador, nós somos em 23 vereadores aqui na Câmara. Cada um pensa da sua maneira. Então, o senhor imagina numa cidade onde tem cerca de 800 moradores de rua aqui na nossa cidade. Cada um pensa de uma maneira, vereador, e cada um com seus problemas individuais. Nós temos que entender a origem, né, social das pessoas estarem em situação de rua. Tem muitas pessoas que têm dinheiro, que têm recursos, que recebem e estão em situação de rua, por um único e simples motivo, e que a gente não está atento para tratar, que começa aqui pela Câmara de Vereadores também, a questão da saúde mental, vereador. A drogadição. Então, aonde que a sociedade falha? Então, vereador, não é questão de pegar e conversar com um e com o outro, é conversar com a sociedade, a gente identificar onde estão esses problemas sociais que estão levando as pessoas cada vez mais a sofrer problemas de saúde mental, e o suicídio, morar na rua, drogas, essa é uma série de fatores que nós estamos numa sociedade doente, vereador. Obrigado. Obrigado, vereador Rafael. Então, eu volto a dizer, se nós temos hoje 800 e desses 800 tem 150 que estão dispostos a colaborar com o poder público e sair da rua, vamos trabalhar para que esses 150 saiam. Depois a gente vai tentar resolver os demais. A gente começa com para chegar aos 100. Nunca se vai conseguir diretamente os 100. Obrigado, presidente. Obrigado. Em declaração de líder, bancada do PT, Lucas Carinhato. Obrigado, presidente D'Ambros. Vários temas aí para a gente tratar. E vamos começar a falar de democracia. Acho que vamos começar pela questão do governo do Estado. Eu sou daqueles homens públicos que assumem posicionamento. Eu não tenho problema com os posicionamentos que eu assumo. Nem no estado do Rio Grande do Sul, nem nas eleições municipais ou em qualquer processo que eu tenha passado, processo eleitoral, que eu tenha passado na minha vida. E o que acontece no estado do Rio Grande do Sul já era conhecido por todos. Para mim, e aqui eu não respondo pelo Partido dos Trabalhadores nesse assunto, porque eu tive as pessoas no Partido dos Trabalhadores tiveram vários posicionamentos na eleição de 2022. Eu digo que, vereador Alberto Meneguzzi, entre a anticiência, entre o Caixa 2, entre o negacionismo, do que o candidato que foi com o governador Eduardo Leite, né? E a farsa, que nós já conhecíamos, do governador Eduardo Leite. Entre o pior e o menos pior, nós ficamos com o menos pior. É isso? Alguém tem alguma dúvida? O nosso voto foi crítico, o meu foi. Mas eu tinha responsabilidade e assumo a minha responsabilidade. Cobro, fiz a oposição. Aliás,
muitas vezes que a maioria ficou quietinho nessa casa, subia nessa tribuna sozinho, várias das vezes, para apontar as contradições desse governador, que disse que não ia privatizar e privatizou, que disse que não ia concorrer à reeleição e concorreu. E, aliás, eu quero ouvir o posicionamento aqui dos caros colegas. Um passarinho me contou que tem um presságio aí de ampliar a Rota do Sol em razão do novo aeroporto e botar pedágio lá. Porque é fácil dizer que é a oposição ao governador Eduardo Leite aqui e a base do seu partido TCC no governo Eduardo Leite e votar na Assembleia Legislativa para isso. Como é que vai votar? Eu quero saber. O problema, meu querido amigo do Esplanada, vereador Adriano Bressan, o senhor tem cobrado dos seus companheiros do PTB, do seu amigo Neril Carteiro, dos seus amigos deputados estaduais da cidade. Cobre desses, porque do meu deputado eu vou cobrar e sei qual vai ser o posicionamento dele. Boa parte, vereador. Não só do deputado do meu partido de Caxias, como dos outros. A bancada vai fechar a posição e eu sei qual é o meu. Então, não me venham com conversa fiada. Nós escolhemos, na eleição do Estado do Rio Grande do Sul, tivemos que escolher entre o caos e a farsa. Foi isso, nós não tínhamos outra alternativa. E escolhemos pelo menos pior. Ainda, é só tema bom. Eu ouvi aqui, vereador Rafael Malcorra Bueno, do bairro Cristo Redentor, desculpe, aquela UBS bem bonita lá que o senhor conquistou à época do governo Alceu Barbosa Velho, meu amigo, grande prefeito. Eu vivi para ouvir nessa tribuna de um colega vereador, democraticamente eleito, que o decreto revogado pelo governo federal, que colocava como permanente o trabalho nos finais de semana e feriado em setores do comércio, e que agora, com o novo decreto do governo federal, ele passa a ser vigente com a necessidade de convenção coletiva. Me preocupa que o colega que me antecedeu publicamente diga isso, né, que queira mudar e ascender aí para o outro espaço do Paço Municipal e defenda que as gurias e os guri que trabalham nesses mercados no final de semana, na farmácia São João ou em todos os outros lugares, só tenham como cláusula lá da carteira de trabalho, sem a mediação do sindicato. Perguntem para os trabalhadores e para as trabalhadoras que trabalham sábado e domingo, da forma como o decreto estava, como é que está a vida dessas pessoas? Eu fico preocupado, porque as pessoas podem ter crítica aos sindicatos. Aliás, tem gente que tem dificuldade mesmo de entender sindicato, porque se trabalhador pagasse para trabalhar, é o que algumas pessoas defendem nessa casa. Os liberais, em geral, né? O discurso liberal é bem tentador, porque eles ainda estão no período da República Velha, antes da CLT. Para eles, se os trabalhadores não tivessem nada, porque tem gente que acha que trabalhador é tudo vagabundo, né? Tem gente que acha isso, né, vereador Xuxa? Mas nós que somos do bairro, a gente sabe qual é a realidade. Lá no Serrano, pergunte para os trabalhadores lá do Serrano, que trabalham em posto de gasolina, que trabalham em comércio, como é que é a vida desses trabalhadores? Só na relação com o seu patrão. E aqui eu não sou contra patrão, mas eu sei onde eu sou, sei do meu partido e defendo sim os trabalhadores e as trabalhadoras, que nessa relação de trabalho são os mais fracos, ou não? Então, vim aqui dizer que vai diminuir emprego. Lá em Bento Gonçalves, o que aconteceu lá em Bento Gonçalves e o que acontece em várias regiões do Brasil em trabalho análogo à escravidão, não tem relação mediada pelo sindicato. E é o que acontece lá na ponta, quando o sindicato não cumpre o seu papel. Então, parabéns ao governo federal e que os patrões, que os empresários cumpram o que a legislação estabelece e vão negociar com o sindicato.
Porque se não fosse o sindicato, nós não tinha 13º, nós não tinha insalubridade, nós não tinha férias, não tinha licença maternidade, que é o que alguns defendem, que trabalhador não tem que ter nada. É a ideia de empreendedor de si mesmo, pagar tudo por PJ, terceirizar, lá vão ter, que é o que alguns defendem. Me preocupa, trabalhadores e... Diria o Getúlio Vargas, né? Trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Diz aqui o ignóbil vereador Lucas Carenhato. Trabalhadores e trabalhadoras de Caxias do Sul. A câmera? Qual é a câmera aqui? Quero que a câmera me pegue aqui. É aquela? Trabalhadores e trabalhadoras de Caxias do Sul. Cuidado na próxima eleição. Cuidado na próxima eleição. Escolham por políticos que os representem, que os defendam. E que não façam coro com o fim da legislação trabalhista. Então, eu acho que é uma questão bem importante que a gente precisa considerar, e eu não vejo que isso venha a contrariar os interesses da geração de emprego e renda, mas sim uma relação mediada pelo sindicato que conceda o mínimo de parcimônia, o mínimo de respeito e de defesa no direito desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. E, por fim, hoje à noite tem Fala Caxias, lá no bairro, lá na região da Zona Norte. E uma região importante da cidade, e vou estar lá. E conversei com o prefeito a semana passada sobre algumas questões, e o prefeito aí deu o aceno positivo. Nós conseguimos uma emenda parlamentar de 250 mil do deputado Elvino Bongás para a construção de uma pista de skate, e essa pista de skate vai sair lá no complexo da Zona Norte, com contrapartida do município. Então, acho que, não sei se o prefeito vai anunciar isso lá hoje à noite, me disse que está tudo ok, o projeto está pronto, vai licitar. Então, acho que vem ao encontro de uma demanda importante da região da Zona Norte, que também tenho muito carinho, estou lá. Aliás, tive lá terça-feira, e terça-feira conversei com a minha amiga Neuza, lá do Santa Fé, foi presidenta lá do Santa Fé, que me falava das dificuldades, né, da UBS, do tratamento à saúde que tem lá. Não sei se melhorou, mas a Neuza me disse que o refrigerador lá da UBS estava com problema, as pessoas não estavam conseguindo fazer vacina lá na UBS do Santa Fé. Mas, enfim, Zona Norte bem representada, e espero que o prefeito municipal dê o retorno sobre a Escola de Educação Infantil, prometida e esperada pelas pessoas da Zona Norte, e, enfim, né, porque senão só fica Fala Caxias, e nós precisamos bem mais do que de Fala Caxias, resolve Caxias. Obrigado, presidente. Obrigado. Encerrado o grande expediente, passamos ao pequeno expediente de hoje. E o primeiro vereador inscrito é o vereador Scalco. Agradece, abre mão. Segundo vereador inscrito, Olmir Cadori. Agradece a mão. Velocino ex. Estela Malardim, ausente. Alberto Meneguzzi, com a palavra. Senhor presidente, de forma rápida, o nosso partido também teve candidato, deputado a governador, né? Vicente Bogo. Ele não fez aquela votação, mas esteve ali presente. E eu entro na fala do vereador Lucas Carenhato. Eu não tinha outra alternativa no segundo turno, a não ser fazer campanha para o Eduardo Leite. Eu não tinha outra alternativa. Aliás, o slide que o vereador Scalco apresentou tinha ali o nome do deputado Rodrigo Lorenzoni. Era ele que estava fazendo... Sim, o vídeo é dele, mas ele estava criticando o Eduardo Leite. É isso? Mas ele foi secretário do Eduardo Leite. E é filho do Onyx Lorenzoni. É filho do Onyx Lorenzoni, cidadão foi secretário do Eduardo Leite na legislatura passada e agora está criticando o Eduardo Leite. Essa é a chorna da política. Essa é a chorna da política. É o filho de um,
no governo do outro, depois ele muda, daí muda de posição, aí vem aqui e apresenta um vídeo, depois no outro governo, a chorna da política. Essa é a chorna da política. Eu até achei estranho, eu disse, ué, o Lorenzoni é governo ou é oposição? Porque ele estava no governo do Eduardo Leite, no governo passado, aí virou oposição, é filho do Onyx Lorenzoni, que foi candidato a governador, então é complicado. E sobre aumento de impostos, eu vou aqui dar um elogio, vereador Scalco, e também uma crítica, né? Porque em Minas Gerais, no governo Zema, que é do Partido Novo, teve também um aumento de impostos do ICMS. Está sendo analisado lá na Assembleia Legislativa. 2% de aumento em produtos do ICMS. Alguns, claro, supérfluos, né? A lei está discutindo isso. Eu quero elogiar, por exemplo, aumento para armas, que vocês defendem, armamento, ótimo. Para mim, tinha que ter 10% de ICMS, 20%, 50% para armas. Bom, ração para pet, que todo mundo defende aqui, animais, a gente tem que, né? Estava na lista, saiu da lista, ótimo, ótimo. Produtos para atletas, está na lista. Em Minas Gerais, do governador Zema. Está sendo analisado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, elogios e críticas, mas lá também está sendo analisado em Minas Gerais o aumento de impostos de 2%. Para alguns produtos supérfluos, para outros não. Então, eu quero elogiar a questão das armas, tem que aumentar realmente o ICMS para armas, para 50%, mas tem algumas outras situações, como alimentos para atletas, enfim, outras situações que também estão na lista, e há uma discussão muito forte lá na Assembleia Legislativa, não é questão unânime, e isso, as discussões sempre acontecem quando existe aumento. Eu, normalmente, vereador Scalco, eu não defendo aumento de impostos. Às vezes, os governantes dizem que são necessários. Essa reforma tributária, ela tem vários itens, não é fácil fazer uma reforma tributária, né? O governo federal está tendo a coragem de discutir isso, de fazer essa reforma tributária. Nem tudo vai sair a agradar uns e outros, mas a reforma tributária está aí e o governo federal está tendo essa coragem de fazer. Eu não tenho o conhecimento que alguns economistas têm em relação a isso, mas eu vejo e ouço de empresários elogios à reforma tributária. Elogios. Elogios. Muitos empresários que, inclusive, né, têm uma posição contrária a partidos de esquerda, enfim, essas coisas todas. Então, vamos também deixar aqui algumas informações. O vereador Scalco traz algumas situações importantes, mas a gente busca também essas situações aqui em outros estados, a gente discute. E na eleição de 2022, realmente, eu também não tive nenhuma outra escolha. Nenhuma outra escolha. Aliás, pela primeira vez na minha vida, eu coloquei uma bandeira do PSDB na sacada da minha casa. Eu fui obrigado, foi difícil, mas não tive outra alternativa. Obrigado, vereador presidente. Obrigado. Lucas Gil, ausente. Zanquim, com a palavra. Senhor presidente, caros colegas, como falaram de economistas e Romeu Zema, eu preciso me pronunciar. A gente tem, em geral, no Brasil, muita abrangência e pouca profundidade. A gente vai até a página 3, depois não vai mais, tá? O que está acontecendo é um paredão tributário, os governadores, e começou no Nordeste, vereadores, no Nordeste o aumento de impostos, porque o novo arcabouço fiscal está criando uma armadilha do cashback tributário. Ou seja, vai haver uma média daqueles que arrecadarem mais vão ter um cashback maior. Sendo bem simples assim. Ou seja, se eu aumentar a minha alíquota do ICMS, eu vou arrecadar mais. Isso vai para um fundo soberano, lá, onde o governo federal vai analisar quem arrecadou mais. Bom, então esse vai ter o cashback tributário na frente, segundo e terceiro. Por isso, muitos governadores estão se obrigando, né, a aumentar a carga tributária. Só que tem uma diferença entre o governador desse estado e o de Minas Gerais. O de Minas Gerais está trazendo muitos investimentos de fora. Está desonerando, está enxugando, está aliviando. Agora, recentemente, esteve na China, onde me parece que trouxe 270 milhões de investimentos
para o governo de Minas Gerais. E já está sendo um dos estados mais procurados para emprego, depois de Santa Catarina. Então, a grande lição não é essa briguinha tributária que nós não vamos ter como escapar. O calabouço fiscal não tem como escapar. Então, vai ter outro governador que vai aumentar mais ainda a alíquota para poder ser um campeão da arrecadação. E dentro desse sentido, os governos deveriam fazer o tema de casa. Eu não acho certo usar um avião da FAB para assistir um jogo em São Paulo. Vocês acham certo uma ministra pegar um avião da FAB para ir para assistir jogo? Ou levar maconha? Ou pegar joias? Está errado. Está errado. Não importa. As pessoas me confundem aqui como bolsonarista. Eu não sou bolsonarista. Quando eu falo alguma coisa do PT, meu Bolsonaro, meu Bolsonaro. Mas tô nem aí, errou, tá errado. Errou, tá errado. Não me importa o partido. Está correndo nessa casa uma CPI da saúde, que eu quero deixar os parabéns aos meus colegas que estão participando, todos, porque diferente dos partidos, eles estão encontrando os problemas, estão encontrando as questões que serão avaliadas. Vereador Meneguzzi, o senhor também, parabéns, viu seu nome na imprensa. E o que é certo, o que é errado. Vamos voltar a esse tempo. Mas o Lula é feio, mas o Bolsonaro também é feio, Zanquim. Mas não estou nem aí com o Bolsonaro. E nem com o Lula. E nem com o Zema. Está na hora da classe política começar a pensar no pagador de impostos. Ali fora, os empresários, vereador Bressan, estão, na verdade, desesperados. Um que outro, pela uma análise setorial, que a gente chama, estão e serão favorecidos. Ela ficou seletiva, essa reforma tributária. E nós vamos, sim, realmente cair para o maior IVA do planeta Terra. Então, os governadores estão aumentando, e a diferença, vereador Scalco, é que o nosso governador aqui está aumentando, mas sem muita opção de investimentos, retenção de talentos, atração de novos negócios. Certo? Então, um recado para todos. Eu não sou bolsonarista. Se eu falar mal do Lula, não precisa trazer a moeda do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro isso aqui. Estou nem aí. Vou falar mal do Bolsonaro também. E vou falar mal do Zema também, se for necessário. Porque aqui a gente representa quem paga impostos. Seja trabalhador, seja empresário, seja profissional liberal. Tem trabalhador, sim, que está cansado de pagar imposto. E não tem chance, porque é descontado na folha. Tem empresário que não aguenta mais recolher imposto e gastar em estudos tributários. Desculpe a sessão do desabafo. Vereador Scalco. Parabéns, Zanquim, exatamente. O senhor tocou no ponto exato. Não importa o partido, importa é fazer a boa política, né? E pensar na população lá na ponta. E essa reforma tributária que está acontecendo, os governadores estão subindo impostos porque eles vão ter que avaliar desse momento em diante a arrecadação. Não estão pegando o passado, eles querem saber do futuro para depois distribuir. E essa forma está incorreta. Tem que pegar o passado, quantos estados arrecadaram, não quanto vão arrecadar para frente, senão todo mundo vai subir impostos para poder arrecadar mais e ter mais retorno. Ali está o erro principal. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, professor Zanquim. Felipe Guilherme Maia ausente. Lucas Carinhato. Agradece. Adriano Bressan. Na tribuna. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, primeiro eu vou ocupar um minutinho, já que não deu tempo do colega Lucas me passar a palavra. Olha, vereador Lucas, tem uma coisa que eu tenho que te elogiar, depois eu te critico, mas eu te elogiar é porque pelo menos tu pega o microfone e defende e tem posição. Agora eu vou te criticar na questão do seguinte: não tenho nenhum amigo que seja deputado hoje, que seja de Caxias, então não me bote esse rótulo aí, porque não é verdade. E quanto à questão da chorna política, vereador Alberto Meneguzzi, aconteceu aqui em Caxias, vereador Alberto, com o seu partido, que tinha candidato a vice-prefeito, perderam a eleição, se rachou o partido, alguns foram apoiar o Pepe e hoje estão nos quadros do prefeito Adiló. São CCs do Adiló.
Então não é só no Estado. Ah, mas o filho do Onyx pelo menos estava compondo o governo para melhorar o governo. Não conseguiu ou conseguiu, o problema é dele, mas aqui em Caxias acontece isso. Boa parte, vereador. Acontece isso. Abriram o voto para o PT e hoje estão aonde? Nos quadros do governo Adiló. Inclusive, o senhor sabe que o senhor também era bastante crítico ao governo e hoje está aqui porque comporam os quadros. Agora eu vou falar de outro tema. E eu disse... jogo rápido. Não, mas eu não posso passar... um segundo, então. Vou passar para o senhor. Não, é que o PSB não abriu o voto para Adiló no segundo turno. O PSB foi liberado para votar em quem quiser. Eu votei no candidato Pepe e outros votaram. Não, então nós fomos liberados no segundo turno. Então não foi isso que aconteceu. Não, votem em tal candidato ou tal. Nós fomos liberados e cada um fez o que tinha que fazer, votou e fez campanha com quem queria. Obrigado. Tá ok. Só que um dos que fez campanha hoje está ali nos quadros, sendo CC, que votou no Pepe, que está nas suas redes sociais, apoiando a oposição, apoiando outro candidato. Então a chorna da política, a vergonha da política está bem aqui dentro de casa. Quem não tem posição, quem faz uma coisa antes e depois vem aqui pedir emprego. É isso que aconteceu ali com os CCs, não falei do senhor, com os CCs que estão ali nos quadros. É a verdade. Aqui tem que falar a verdade. Mas o meu segundo tema aqui é sobre um assunto muito importante que está acontecendo em Caxias do Sul, que infelizmente é os maus tratos que estão acontecendo numa escolinha infantil aqui de Caxias do Sul, que a gente sabe que está em segredo de justiça, que a gente sabe que não tem muito aqui o que ainda, infelizmente, a gente fazer, vereador Lucas, mas a gente tem que relatar isso porque já está em toda as redes sociais, está em todas as televisões e, infelizmente, eu tenho um depoimento aqui. Só uma parte rapidinho sobre isso. Certo, tem um depoimento aqui vereador. Que, infelizmente, olha, uma mãe que tem identidade mantida, né, pelo sigilo na reportagem, que o meu tempo é pouco aqui, ela falou isso para o jornal. Eu vi as professoras e 2 ex-funcionárias que foram apontadas na denúncia agredindo a minha filha com chutes, tapas na boca e beliscões, relata a mulher que compareceu na delegacia na última sexta-feira e teve o acesso às gravações. A mãe que conta que havia notado a diferença do comportamento da filha nos últimos tempos, a filha dela começou a ficar agressiva, não queria mais ir para a escola, não dava para encostar nela. Vocês imaginam a situação que estava ocorrendo com essa criança. Então eu quero dizer, pessoal, que eu, como presidente da comissão, não tenho muito aqui o que falar, eu só posso aqui me solidarizar com essas famílias e nos colocar à disposição das autoridades de Caxias do Sul, porque a gente sabe que está em segredo de justiça. Eu não tenho como acessar a esses vídeos, nós não temos ainda saber o tamanho de tudo isso, mas uma coisa eu posso dizer, isso aí vai dar, é fantástico. Porque, pelo que relatam, os pais que estão sendo chamados e estão sendo ouvidos lá pela investigadora na polícia, diz que é um troço inacreditável, diz que ninguém vai conseguir, acho que, ver esses vídeos de tanta crueldade que existe. Mas nós estamos, antes de passar aqui a partezinha, se der tempo, nós estamos protocolando hoje à tarde um projeto de lei onde fica obrigado as escolas infantis, tanto pública quanto privada, a terem câmaras para os pais poderem acompanhar. No mínimo isso, essa casa tem que fazer e que corra o quanto antes dentro dessas comissões, que podemos o quanto antes votar. Porque nós precisamos sim, agora fica essa dúvida, que nós não podemos, eu conheço particularmente mais de 180 escolas, porque recebi todas elas durante a pandemia, para o plano de contingência, e sei da credibilidade dessas escolas. Mas hoje está difícil da gente saber o que está sendo feito certo e o que está sendo errado. Os pais já estão preocupadíssimos. E precisamos aqui votar e que seja apreciado esse projeto de lei quanto antes. Desculpa, vereadores, que não pude passar a parte para os nobres pares. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Vereador Camilles, com a palavra. Bem rapidinho. Colega Bressan terá todo o meu apoio sobre seu projeto. Parece que eu vi a colega Gladys Frício, parece que queria falar. Eu não sei se posso passar para ela. Eu cedo esse espaço também. Sim, vereador. Eu queria uma parte também. Fica à vontade, Gladys. Muito obrigada, vereador Camilles, pela parte. Bom, eu queria dizer que também, eu como sou moradora aqui do Distrito Riso, eu
convivo com a dor dos pais, os pais ligando para mim referente a essa escolinha, que também é de uma conhecida aqui minha. É uma situação muito complicada, mas a gente pede justiça, porque os pais não... Como é que vão botar os filhos nas escolinhas? E essa escolinha está prejudicando todas as outras ainda. E essas professoras precisam, as escolas precisam saber o nome delas. É isso que eu quero dizer. Não pode ficar impune. Quando eu digo, e digo para os colegas, que muitas vezes a gente diz, esse problema não é meu, é lá de fora. Esse problema pode ser nosso também. Então, eu conversei com o Bressan, né, Bressan? Agradeço a atenção, eu sei dos encaminhamentos que o senhor está dando, parabéns. Falei também com o secretário Edson, e me disse que já tomaram todas as providências. O Conselho Municipal de Educação vai definir algumas coisas referente a esse assunto, mas Caxias novamente está sendo, em rede nacional, vista com maus olhos. Eu lamento que o ser humano chegue numa atitude dessa e com crianças. Eu acho que, inclusive, os professores de escolinhas têm que passar por psiquiatras, porque não é possível que um professor, uma pessoa que não gosta de criança, vai ser professor de escola infantil. É inadmissível isso. Então, quero dizer que também sou solidária a esses pais e coloco à disposição também do nosso presidente da Comissão de Educação, vereador Bressan. Eu, como sendo aqui do Desvio Risco, e a escola é do Desvio Risco, fico à disposição. Muito obrigada, seu Camilles. Sempre às ordens, colega Gladys. Uma parte, por favor, colegas Lucas Caranhato. Obrigado, vereador Camilles. Eu não tinha tocado nesse assunto aqui, porque eu acho que é uma coisa... Eu não consigo... Depois que eu tive filho, coisa de criança, eu não consigo ver e me machuca profundamente. Enquanto o vereador Bressan estava falando, isso me causa... Eu nem sei definir. Agora, é um tema que nós precisamos enfrentar. Eu conheço muitas escolas de educação infantil e quero dizer que a maioria das escolas são boas escolas, que os profissionais da educação infantil são bons profissionais. O problema é que nós temos as exceções. Agora, cabe a nós somos sistema. O que significa? O Conselho Municipal de Educação fiscaliza todas as escolas públicas e privadas. São quase 300 escolas, gente. O Conselho... E a SMED da mesma forma, as que nós compramos vagas. E se vocês perguntarem para a Secretaria de Educação quantas pessoas tem para fiscalizar, são muito poucas. Então, assim, nós precisamos encontrar uma forma de fiscalização, ao mesmo tempo de valorização dessas trabalhadoras. Eu já trouxe relato aqui de prof em turma de escola de educação infantil com 16, 17, pequeno aí, é difícil. E, por fim, nós precisamos trabalhar com saúde mental. Mais uma vez a gente discutindo saúde mental, porque quem está com... Eu tenho o Miguel, o meu pequeno está na escola de educação infantil, e a gente fica com o coração na mão. Uma ótima escola, ótimos profissionais. Mas acho que é isso, vereador Bressan. Tem que trazer esse assunto para a sociedade, cada um tem que tomar a sua responsabilidade, e, logicamente, quem fez isso tem que ser exemplarmente punido, e essas crianças e famílias serem atendidas, porque é uma marca que vai ficar para essas crianças pro resto da vida. Obrigado, vereador Camille. Sempre às ordens, colega Lucas Caranhato. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. Vereador Cláudio Xuxa. Na tribuna. Com a sua licença, na tribuna, presidente. Bom dia, presidente. Bom dia aos colegas. Vou falar de um projeto do Poder Executivo que está dando certo em Caxias do Sul. Um projeto que vai aos bairros, ouvir as pessoas, chama-se Fala Caxias, aonde o prefeito municipal, junto com o secretário, estão indo em diversos bairros. Hoje já se completa a 19 edições do Fala Caxias, aonde o Poder Executivo ouve as pessoas, está junto formatando esse projeto. Projeto bem importante, de uma formatação aonde o Poder Executivo, junto com a comunidade, consegue resolver alguns problemas aí que afetam Caxias do Sul. Pois hoje, dia 16, quinta-feira, às 19 horas, chegou a vez do bairro Santa Fé. Bairro Santa Fé e região, hoje vai receber o Fala Caxias.
É um bairro grande, onde tem uma região grande, onde tem diversas necessidades naquele bairro. A gente sabe que tem problema de saúde, problema de iluminação, problema de ruas, calçamentos, e tenho certeza que hoje o Poder Executivo vai estar lá conversando e chamando a comunidade para que ele possa ver o melhor para aquela comunidade. Então, eu deixo aí o convite para que hoje, às 19 horas, lá no Centro Comunitário do bairro Belo Horizonte, às 19 horas, a reunião do Fala Caxias. Relato mais uma vez a importância da reunião do Fala Caxias. E deixo o convite para os nossos vereadores que vão nas reuniões para que ajude a formatar esse projeto de ouvir as pessoas, projeto bem importante de ouvir as pessoas, que sabendo que as pessoas dos bairros, as pessoas que sofrem a necessidade, eles trazem as suas necessidades e ali será resolvido da forma melhor possível para que nós possamos fazer uma Caxias para todos. Então, hoje à noite, às 19 horas, Centro Comunitário do Belo Horizonte, haverá essa grande reunião do Fala Caxias, o qual temos convidado a todos que cheguem lá para ver essa reunião, para que ajude a resolver o problema daquela região, que é a região do bairro Santa Fé. Obrigado, presidente. Obrigado, estaremos lá a partir das 19 horas. Marisol Santos em representação. Renato Oliveira, ausente. Sandro Fantinel, ausente. Rafael Bueno, bom, na presidente, tribuna. Obrigado. Sobre esse assunto da escola lá do Risso, que está sendo pauta, não só no Caxias do Sul, mas em nível nacional, tornou uma proporção. O que nós temos que pensar, colegas, no meu ponto de vista, vereador Zanquim, é que a gente não pode só julgar o ambiente escolar. Porque talvez essa escola também está sofrendo por causa de duas péssimas profissionais, maculando todo um trabalho de uma história, um sonho, de repente, da empreendedor daquela escola, né, e que acaba sujando, porque quando parece que foi descoberto, elas foram imediatamente demitidas. Aí a dona, parece que foi, pelo que eu vi na imprensa, tomou as medidas. Agora estão lá fazendo protesto, enfim, já foi retirado 30 e poucos profissionais. Quantos investimentos ela fez, né, em cima da escola? Mas o que eu quero também falar, colegas vereadores, eu tenho minha filha numa escola que todo dia, quando eu levo ela na escola, né, eu dou um abraço, dou um beijo, converso com a professora, volto, pego ela todos os dias, converso com ela, faço um interrogatório com ela, como foi, como não foi, o que aconteceu, se alguém brigou com ela, se ela brigou com alguém, o que teve de lanche, o que não teve. Olha a agenda dela, vereador Zanquim. Então, o que a gente observa também muito? A presença dos pais, aliás, a falta da presença dos pais na vida da criança. Por isso que a gente está vendo crianças com 12, 10, 14, 16 anos se suicidando ou se cortando tudo. Por quê? Porque estão trancados no quarto, com o celular, com o computador, e o pai assistindo futebol na sala, a mãe assistindo novela, e ninguém querendo saber como é que foi o cotidiano do seu filho. Muitos pais entregam a criança, jogam as crianças, né? Entregam, fiquem. Às 7 da manhã, buscam às 7 da noite, a criança entra dentro do carro, dorme e acorda no outro dia. Isso é a realidade de muitos pais. Ou talvez de muitos pais que são separados, que não tem aquela presença física, que só a mãe é o pai e a mãe, ou o pai é o pai e a mãe, ou às vezes é a avó, é um tio que assume esse papel. Então, como nós estamos preparando e cuidando das nossas gerações? Qual a efetividade que a gente tem? Talvez há quanto tempo essa criança estava sofrendo na escola e só por causa das câmeras pegaram? Será que os pais conversam com os filhos dessa e de outras escolas? Então, colegas, eu vejo que falta uma falta de disciplina também por parte da família. A presença dos pais. Tem muitos que não fazem nem a vacina nos filhos.
as vacinas obrigatórias, que não vão nem buscar um boletim de um filho numa escola, não participam de uma reunião quando tem na escola. Aí se preocupam porque agora, né, vamos fazer um... Então não adianta somente colocar câmera, tu pode botar câmera em tudo quanto for lugar. Se tu não tiver a presença afetiva com uma pessoa, principalmente com a criança, não é só agora, mas o futuro dessa criança estará comprometido, porque ela tem referências. E a referência, a base, o pilar fundamental para a construção de um cidadão é o pai e a mãe. E eu quero agradecer a professora Aline, a professora Jenny, que cuidam diariamente da minha filha Maria Rafaela. E todas as profs que têm, as cuidadoras, a dona da escola, que todos os dias a gente sabe o que acontece. Mas eu quero aproveitar também, vereador Schalco, o senhor que fez uma crítica ao governo Leite. Né, e a gente sabe que um dos projetos dele, em nível de estado, era reformar escolas, né? Mas eu não sei se esse andamento de obras é só parole, como diz, né? Porque várias escolas estão com as obras paralisadas, estão com as obras com os entulhos e nada foi feito. Tanto é, vereador Bressan, que o PDT, parte do PDT já desembarcou do governo Leite. O diretor-geral da Secretaria de Educação saiu do governo Leite por não concordar por uma série de fatores, por várias questões que não concordou com o governador Eduardo Leite. E aqui eu quero só mostrar as fotos, principalmente o pessoal que está em casa. Aqui é diariamente, todos os dias, quando chove, o ginásio da escola Alexandre Zátera. Está assim, ó. A quadra, começaram a fazer a reforma, jogaram os entulhos, a empresa saiu e deixou os entulhos ali. Passa o videozinho. Estão trocando a rede elétrica, está assim, ó. Dentro das salas de aula. Está pingando diariamente. Isso aqui são todos os dias assim. Olha aí o chão da escola, é balde para tudo quanto é lado, dentro da sala de aula. O outro vídeo, por favor. Só para concluir, presidente. Bem na instalação elétrica. Ó, isso aí é no meio, e a escola, a direção da escola já entrou em contato com a Quarta CRE. Nada foi feito. Eu estive, então, a semana passada, que eu fui com a escola ver de um outro assunto, conversamos com o setor de obras, ficaram de ver a questão jurídica, e como a empresa foi embora, nada fizeram. Então, eu peço atenção aqui à SMED, aos vereadores do PSDB, que tem o telefone do Leite, por favor, liguem para ele. Vereador Fiuza também, do Republicanos, aí que está no governo Leite, por favor, peçam para eles resolver esse problema aí. Obrigado. Juliano Valim. Agradece, abre mão. Encerrado o espaço do pequeno expediente, encerrada a sessão, agradecemos a Deus por mais este dia. Tenham todos um bom final de semana. Olá, muito bom dia a todos que nos assistiram e acompanharam a última sessão ordinária desta semana, uma sessão em que, na ordem do dia, tiveram 7 projetos e 3 foram votados hoje. E eu já estou aqui também com o vereador Maurício Schalco, ele que ocupou o espaço dos 10 minutos do grande expediente e trouxe algumas avaliações sobre o governo federal e estadual e trouxe alguns pontos importantes. Qual que o senhor gostaria de destacar aqui para nós? Bom dia. Bom dia. Falei sobre o governo Leite agora está tentando aumentar os impostos no estado de 17% para 19,5% devido à reforma tributária que vai vir. E o governo federal, a gente sabe que com essa nova reforma tributária provavelmente vamos ficar com o maior IVA do mundo, pode chegar a 28%. Isso não era direto à população porque fica tudo mais caro, né? E também aproveitei o meu grande expediente para falar sobre as emendas que o deputado Marcon está trazendo para Caxias do Sul. São 16 milhões e 50 mil reais, sendo que são 15 milhões para a saúde, mais 5 projetos que foram escolhidos pela população para receberem essas emendas. É o dinheiro do povo voltando para o povo. E foi através do aplicativo dele que a população escolheu aonde será aplicado esse recurso. Então, a população escolheu a forma de utilizar o seu próprio dinheiro que virá através da emenda. Perfeito, muito obrigada e um bom dia. Eu que agradeço, muito obrigado. Já está se aproximando também aqui ao meu lado o vereador Velocino Ex, ele também foi o segundo vereador a ocupar o espaço do grande expediente, foi o primeiro vereador, o segundo a ser entrevistado,
E eu queria que o senhor destacasse, então, o tema do seu discurso, que foi sobre a EFACER e a cooperativa escolar que foi implementada, né, ali. Bom dia. Bom dia, com certeza não era o meu dia do grande expediente, já que o colega vereador Fiuza me ofereceu esse espaço, eu ia comentar isso no pequeno expediente. Eu estive representando a Câmara na última terça-feira na Escola Família Agrícola, que nos orgulha tanto, e mais ainda agora, com mais o perfil da formatação de de uma cooperativa dentro do colégio, formada por vários estudantes ali de vários municípios, estando ali representado. Foi uma votação, tudo, enfim, as chapas escritas ali naquele momento, mas mais do que isso, o resultado que ao longo da vida desses jovens pode resultar lá na frente, desde que esse trabalho cooperativado comece dentro de um colégio, de situações de um colégio, isso pode ser levado lá na frente com um objetivo maior de quando voltarem para suas propriedades e tiverem ali a sua sucessão rural, vendo esse exemplo de resultados obtidos dentro desse colégio, que esses resultados poderão vir, numa formação de uma cooperativa entre agricultores, lá na frente, num perfil diferente, que quem sabe futuramente, planejado tudo, lá na frente, que no futuro desses jovens, também de comercialização da sua produção, dá resultado positivo. Então, é muito além disso. 35 municípios ali representados, 260 alunos na Escola Família Agrícola. Olha quanto isso pode se expandir, enfim, no nosso estado, com frutos positivos lá na frente de produção e sucessão rural dos jovens, que tanto nos orgulha hoje os nossos produtores rurais de ser maior produtor, que quem sabe ali na frente, fortalecido com sucessões, com mais conhecimento ainda, a gente continua sendo maior produtor ali na frente e, claro, aí a comida não vai faltar na mesa do consumidor. Perfeito, é uma iniciativa muito importante mesmo e que vai gerar resultado para a região a longo prazo, né? Um bom dia, vereador. Com certeza, essa Escola Família Agrícola, a gente sempre falou, começou lá em Garibaldi com 11 alunos, hoje em torno de 260, como já lhe falei, que com esse perfil de organização de toda a equipe diretiva, lá professores, os jovens, tudo envolvido e com o apoio do Sicredi ali envolvido, lá na frente não tem como não dar fruto positivo para a nossa região e nosso estado. Muito obrigada. Obrigado pela oportunidade e lá na frente, se for necessário, a gente divulga novamente um trabalho positivo da Escola Família Agrícola. Ótimo. Gente, agora nós encerramos a sessão da transmissão da última sessão ordinária desta manhã e da semana também. E a gente agradece a companhia de todos. TV Câmara Caxias, na comunidade, todo dia.